Eu tinha 28 anos quando cometi o erro que me custou o homem mais gentil que já conheci. E olha que já vivi muita coisa nessa vida, minha filha. Mas o que eu fiz com o Marcelo, isso eu carrego até hoje como uma ferida que nunca cicatrizou direito. Vocês que estão me ouvindo agora, prestem atenção nessa história, porque ela vai mostrar como a gente pode destruir tudo de bom que tem na vida por pura arrogância e falta de noção. Eu era bonita, vou ser sincera com vocês. Sabia que chamava atenção por onde passava, e isso me subiu à cabeça de um jeito que hoje eu tenho vergonha de admitir. Tinha aquele corpo que os homens viravam o pescoço para olhar, aquele sorriso que abria portas, e eu usava isso tudo sem o menor pudor. Desde os 15, 16 anos, já andava no meio dos rapazes, já tinha tido meus casos, minhas experiências. Não vou mentir dizendo que era uma santa, porque não era mesmo. Fui com quantos quis, fiz o que quis, e achava que estava vivendo a vida intensamente, que estava aproveitando minha juventude. Bobagem pura. O que eu estava fazendo era jogando fora minha capacidade de valorizar o que realmente importa. Conheci o Marcelo num churrasco de amigos em comum, lá em Belo Horizonte, onde a gente morava. Ele tinha 25 anos e trabalhava como engenheiro civil numa construtora grande. Era aquele tipo de homem que passa despercebido no meio da multidão, sabe? Não era o mais bonito, não era o mais falante, mas tinha uma coisa nele que me chamou a atenção desde o começo. Ele me olhava diferente dos outros. Não era aquele olhar de cobiça que eu estava acostumada a receber. Era um olhar de quem estava tentando me conhecer de verdade, de quem queria saber quem eu era por dentro, não só por fora. E isso, confesso, me deixou intrigada. A gente conversou a noite toda naquele churrasco. Ele me contou que tinha se mudado de Uberlândia há uns 2 anos, que estava construindo a carreira, que morava sozinho num apartamento pequeno, mas organizado. Me falou da família dele com um carinho que me tocou. Percebi que ele era próximo da mãe, que ligava para ela todo domingo sem falta, que mandava dinheiro para os pais todo mês, mesmo ganhando pouco ainda. Era um homem de verdade, daqueles que não se vê mais por aí. E o mais impressionante, o que realmente me deixou sem palavras quando ele teve coragem de me contar depois de algumas semanas saindo juntos, foi que ele nunca tinha estado com ninguém. Imagina só. 25 anos e virgem. Num mundo onde todo mundo já fez de tudo com todo mundo, encontrar alguém assim era como achar uma joia rara no meio do lixo. No começo eu achei bonito, romântico até. Pensei que ele estava guardando aquilo para a pessoa certa, que ele tinha princípios, valores, e de certo modo, ele tinha mesmo. Mas com o tempo, confesso que aquilo começou a pesar na minha cabeça de um jeito torto, de um jeito que hoje eu reconheço como pura maldade da minha parte. Eu ficava pensando que ele não sabia o que estava escolhendo ao ficar comigo, que ele não tinha parâmetro de comparação, que um dia ele ia acordar e perceber que perdeu a juventude dele inteira comigo, sem nunca ter experimentado mais nada. E esse pensamento começou a me consumir aos poucos, como um veneno que vai entrando devagar nas veias. Porque vejam bem, eu já tinha experimentado de tudo. Já tinha ficado com uns 10, 12 rapazes diferentes antes dele. Sabia como era aquela coisa de casual, de sem compromisso, de só curtir o momento. E para mim aquilo já tinha perdido a graça há tempos. Eu já estava cansada daquela vida vazia de relacionamentos que não levavam a nada. Mas o Marcelo não. O Marcelo não tinha a menor ideia do que existia lá fora. E isso, em vez de me fazer valorizá-lo mais, em vez de me fazer sentir sortuda por ter alguém tão dedicado, começou a me deixar com medo. Medo de que ele um dia sentisse que tinha perdido algo. A gente namorou quase 3 anos assim, e foram anos bons, vou ser honesta. Ele era o namorado que toda mulher deveria ter. Atencioso sem ser pegajoso, presente sem ser sufocante, carinhoso de um jeito que me fazia sentir especial todos os dias. Lembrava de datas importantes, me levava em lugares bonitos, apresentou para a família dele que me recebeu de braços abertos. A mãe dele, Dona Teresa, chegou a me dizer uma vez que nunca tinha visto o filho tão feliz, que eu era a melhor coisa que tinha acontecido para ele. E eu sorri, agradeci, mas por dentro já estava começando aquela inquietação maldita que não me deixava em paz. Fomos morar juntos depois de 2 anos de namoro. Alugamos um apartamento de 2 quartos num bairro bom, perto do trabalho dele.
Eu trabalhava como recepcionista numa clínica médica, ganhava razoável, e a gente conseguia pagar as contas direitinho dividindo tudo. Era uma vida simples, mas confortável. Tínhamos planos, conversávamos sobre casar, um dia, sobre ter filhos, sobre construir algo sólido juntos. Ele falava dessas coisas com os olhos brilhando, com uma empolgação de menino que me derretia e me assustava ao mesmo tempo. Porque quanto mais ele demonstrava certeza sobre nós, mais eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, aquele pensamento maldito que não me largava. E então começou a me dar aqueles estouros de ansiedade. Acordava no meio da noite pensando se estava fazendo a coisa certa, se não estava prendendo ele, numa vida que ele não tinha escolhido de verdade. Porque como alguém escolhe algo que nunca conheceu outra opção? Ficava olhando para ele dormindo do meu lado, tão tranquilo, tão confiante no que tínhamos, e me perguntava o que ia acontecer dali 5, 10 anos, quando ele finalmente percebesse que tinha desperdiçado a juventude toda com uma mulher só. Eu já tinha visto isso acontecer tantas vezes. Homens que casam cedo, com a primeira namorada, e depois dos 30 começam a ter aquela crise, aquela vontade de experimentar o que nunca experimentaram. Já tinha presenciado casamentos desmoronando porque o homem simplesmente não aguentava mais aquela sensação de ter perdido algo, de não ter vivido o suficiente antes de se comprometer. E eu não queria que isso acontecesse com a gente. Não queria ser a mulher que ele ia olhar daqui uns anos com arrependimento, pensando em tudo que ele deixou de viver por minha causa. Foi quando comecei a ter aquela ideia. E olha, na época, eu achei que estava sendo inteligente, madura, que estava pensando no futuro da gente. Que absurdo, não é mesmo? Mas era assim que minha cabeça funcionava naquele tempo. Pensei que se a gente abrisse o relacionamento por um período, só um tempinho determinado, ele poderia ter essas experiências que nunca teve, poderia conhecer outras mulheres, e aí sim teria certeza absoluta de que era comigo que ele queria ficar. Seria tipo uma prova final, antes de qualquer compromisso, mas sério. Ele ia pro mundo, via o que tinha lá fora, e voltava para mim com a consciência limpa, sabendo exatamente o que estava escolhendo. E eu, que já conhecia tudo aquilo, não precisava de mais nada. Já tinha passado por tudo isso e tinha certeza de que ele era o que eu queria. Mas ele precisava dessa certeza também. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Era assim que eu justificava aquela ideia maluca que começou a crescer na minha cabeça como um tumor. Passei semanas planejando como ia tocar nesse assunto com ele. Ensaiei mentalmente várias vezes, escolhi as palavras certas, tentei prever todas as reações possíveis dele. Achei até que ele ia resistir no começo, mas que depois ia entender meu ponto de vista. Ia ver que aquilo fazia sentido, que era uma demonstração de amor maduro e seguro. Que ilusão! Que falta de noção completa da minha parte. Escolhi uma sexta-feira à noite para conversar. Ele tinha chegado cansado do trabalho, mas estava de bom humor. Tinha trazido aquelas coxinhas que eu adorava de uma lanchonete que ele sempre passava na volta para casa. A gente comeu, assistiu um pouco de televisão e quando vi que ele estava relaxado, que o clima estava bom, puxei o assunto. Amor, eu tenho pensado muito na gente ultimamente. Comecei assim, com aquele tom sério mas carinhoso, sobre nosso futuro, sobre para onde estamos indo. Ele sorriu para mim daquele jeito que sempre sorria quando eu falava de futuro, como se só de pensar nisso já deixasse ele feliz. E eu continuei, dizendo que queria que a gente tivesse certeza absoluta um do outro antes de dar passos mais sérios, que queria que nosso relacionamento fosse blindado contra qualquer dúvida ou arrependimento futuro. Ele concordou com a cabeça, ainda sorrindo, sem fazer ideia do que estava por vir. E foi aí que eu soltei. Acho que a gente devia considerar abrir nosso relacionamento por um tempo. Falei assim, direta. Só por alguns meses para você poder conhecer outras pessoas, ter experiências que você nunca teve, para ter certeza de que é comigo mesmo que você quer ficar pro resto da vida. O sorriso dele morreu na hora. Foi como se eu tivesse dado um tapa na cara dele. A expressão mudou tão rápido que até me assustei. Ele ficou pálido, sério, e me olhou como se estivesse vendo uma estranha, não a mulher que ele amava. Rafaela, ele disse meu nome assim, devagar, como se estivesse tentando entender se tinha ouvido direito. Você tá falando sério?
Eu tentei explicar melhor. Disse que era justamente porque eu amava ele que estava propondo aquilo, que não queria que ele tivesse dúvidas lá na frente, que já tinha visto muitos relacionamentos acabarem por isso. Mas ele nem estava mais me ouvindo direito. Só ficava me encarando com aquela expressão de choque e decepção que nunca vou esquecer enquanto eu viver. Você quer ficar com outros homens? Foi isso que você disse? Ele perguntou com uma voz que eu nunca tinha ouvido sair da boca dele. Uma voz dura, fria, distante. Não é sobre mim, tentei explicar, sentindo que a conversa já estava saindo do controle. É sobre você, Marcelo. Você só esteve comigo na vida inteira. Como você pode ter certeza de que é isso que você quer se nunca experimentou mais nada? E se daqui uns anos você acordar se sentindo preso, arrependido de não ter vivido mais antes de se comprometer? Eu tô tentando evitar isso agora, enquanto ainda dá tempo. Ele levantou do sofá, devagar, como se as pernas mal conseguissem sustentar o peso do corpo. Passou a mão pelo rosto várias vezes, começou a andar de um lado para o outro da sala, e eu ali sentada, esperando que ele processasse tudo, que entendesse minha lógica. Mas não foi isso que aconteceu. Você acha que eu preciso ficar com outras mulheres para saber que te amo? Ele perguntou, e tinha uma mágoa na voz dele que me cortou por dentro. Você acha que o que a gente tem não é suficiente? Que eu preciso de comparação para valorizar você? Tentei argumentar que não era sobre valorização, era sobre ter certeza, sobre evitar crises futuras. Mas ele não queria mais ouvir. Começou a falar mais alto, coisa que ele nunca fazia, dizendo que não acreditava que eu estava sugerindo aquilo, que achava que éramos felizes, que estava planejando pedir minha mão em casamento no fim do ano. Isso me pegou de surpresa. Casamento? Ele ia pedir minha mão? Senti um aperto no peito, uma mistura de emoção e desespero, porque percebi que tinha escolhido o pior momento possível para ter aquela conversa. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça confusa, aquilo só reforçava que eu estava fazendo a coisa certa. Se ele ia me pedir em casamento, então era ainda mais importante termos essa experiência antes, para não haver dúvidas depois. Tentei explicar isso para ele, mas cada palavra que saía da minha boca parecia deixar tudo pior. Marcelo começou a fazer perguntas que me deixaram sem resposta. Tem alguém que você já está de olho? Você já traiu e está tentando justificar agora? Há quanto tempo você pensa nisso? E a pior de todas, aquela que me acertou em cheio. Tudo o que você me contou sobre seu passado foi verdade ou você escondeu mais coisas de mim? Eu jurei que não tinha ninguém, que nunca tinha traído, que só estava pensando no bem da gente, mas vi nos olhos dele que já tinha perdido a confiança. Aquela confiança que levamos anos para construir tinha desmoronado em questão de minutos por causa da minha ideia idiota. Ele começou a jogar na minha cara coisas que eu tinha contado sobre meus relacionamentos passados. Disse que devia ter desconfiado desde o começo, que uma mulher com meu histórico, uma hora, ia querer voltar àquela vida. Aquilo me doeu profundamente, porque eu nunca tinha escondido nada dele. Sempre fui honesta sobre ter tido outros namorados antes, sobre ter vivido, sobre não ter sido santinha. E ele sempre disse que isso não importava, que amava tudo em mim, inclusive meu passado. Mas naquele momento, vi que importava sim. Importava muito. Ele estava usando contra mim cada coisa que eu tinha confiado nele, cada momento de vulnerabilidade que eu tinha compartilhado. Me chamou de coisas horríveis, palavras que uma dama como eu não vai repetir aqui, mas que me marcaram como ferro quente na pele. Disse que eu era exatamente o tipo de mulher que os amigos dele tinham alertado ele para não se envolver, mas que ele tinha defendido, tinha brigado por mim, tinha acreditado que eu era diferente. E agora estava vendo que eles tinham razão o tempo todo. Tentei acalmá-lo, disse que era só uma ideia, que não precisávamos fazer nada se ele não quisesse, que podíamos esquecer aquela conversa e seguir como estava. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. Ele me olhou com um desprezo que nunca vou esquecer e disse que não dava mais, que não conseguia mais olhar para mim do mesmo jeito, que cada vez que me visse dali para frente ia lembrar daquela conversa, ia se perguntar se eu estava pensando em outros homens, se estava insatisfeita, se estava me segurando para não trair. Disse que merecia alguém que tivesse certeza dele, não alguém que precisasse testar outras opções antes de decidir se ele era bom o suficiente. E aquelas palavras me destroçaram,
porque percebi que ele tinha entendido tudo errado, mas que não havia mais jeito de consertar. A noite virou madrugada com a gente naquela discussão sem fim. Eu chorava, implorava para ele me ouvir direito, tentava explicar de todas as formas possíveis meu raciocínio, mas quanto mais eu falava, pior ficava. Ele estava decidido. Disse que ia dormir no quarto de hóspedes e que de manhã a gente conversava sobre a separação com calma. Separação. Aquela palavra caiu sobre mim como uma sentença de morte. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei no sofá, encolhida debaixo de uma manta, chorando baixinho para ele não ouvir. Minha cabeça não parava de girar, tentando entender onde eu tinha errado. Como uma conversa que eu achava que ia fortalecer a gente tinha destruído tudo. Via pelo visor da porta do quarto de hóspedes que a luz estava acesa. Sabia que ele também não estava dormindo. Pensei em bater na porta, em tentar mais uma vez, mas alguma coisa me dizia que só ia piorar as coisas. Quando o sol nasceu, ouvi a porta se abrir. Ele saiu já arrumado, com uma mala na mão. Tinha pegado algumas roupas, alguns pertences pessoais. Disse que ia ficar na casa de um amigo por enquanto, que depois voltava para pegar o resto das coisas. Tentei segurá-lo, mas ele se afastou do meu toque como se eu queimasse. Só me olhou uma última vez, com aqueles olhos vermelhos de quem tinha chorado a noite toda, e disse: "Eu te amava de verdade, Rafaela. Te amava de um jeito que você nunca vai entender. E era o suficiente para mim. Deveria ter sido suficiente para você também." Ele saiu e fechou a porta, e eu desabei ali mesmo no chão da sala. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não eram lágrimas de arrependimento ainda, porque naquele momento eu ainda estava convencida de que ele estava exagerando, de que com o tempo ia entender meu ponto de vista. Eu ainda achava que estava certa, que tinha feito a coisa madura e responsável. Que ilusão, que cegueira completa. Passei os dias seguintes tentando falar com ele. Ligava para o celular e caía direto na caixa postal. Mandava mensagens que ficavam sem resposta. Fui até o trabalho dele uma vez, mas a secretária disse que ele tinha pedido para não me deixar subir. Tentei falar com os amigos dele, mas todos me deram as costas. O Tiago, que sempre foi legal comigo, me mandou uma mensagem dizendo que estava decepcionado, que o Marcelo não merecia o que eu tinha feito. Decepcionado comigo por quê? Por ter tentado ser honesta? Por ter me preocupado com o futuro do nosso relacionamento? Ninguém entendia. Ninguém conseguia ver que minhas intenções eram boas. A irmã dele, a Júlia, me encontrou no mercado 2 semanas depois. Eu tinha a esperança de que ela pudesse me ajudar, pudesse fazer ele me ouvir. Mas quando ela me viu, virou a cara e seguiu para o outro lado. Corri atrás dela, chamei seu nome, mas ela só acelerou o passo como se eu fosse algum tipo de criatura perigosa. Aquilo me partiu o coração, porque a Júlia e eu tínhamos nos dado tão bem. Ela tinha me dito uma vez que eu era como a irmã que ela nunca teve, e agora me tratava como uma estranha. Pior que uma estranha, como uma inimiga. Percebi então que o Marcelo tinha contado para a família toda, e que todos tinham tomado o lado dele sem nem me dar chance de explicar minha versão. Escrevi uma carta enorme, daquelas de várias páginas, explicando tudo nos mínimos detalhes. Falei do meu amor por ele, dos meus medos, das minhas intenções. Coloquei no correio com o coração cheio de esperança, achando que quando ele lesse com calma, sem o calor da discussão, ia entender. Mas a carta voltou. Nem foi aberta. Ele tinha escrito retornar ao remetente no envelope e mandado de volta. Aquilo me destroçou de um jeito que nem sei explicar. 1 mês se passou e nada. Silêncio absoluto. Eu continuava morando no apartamento que tínhamos alugado juntos, cercada pelas memórias dele, pelas coisas que ele tinha deixado para trás. Cheguei a pensar em jogar tudo fora, mas não conseguia. Ficava olhando para a camisa dele pendurada no armário, para o chinelo dele na porta do banheiro, para a caneca que ele usava todo dia de manhã, e chorava. Chorava de saudade, de arrependimento que começava a aparecer, de solidão. Meu trabalho começou a ser afetado. Chegava atrasada, fazia as coisas de qualquer jeito, vivia com os olhos inchados de tanto chorar. Minha chefe me chamou a atenção 2 vezes. Disse que se eu não melhorasse, ia ter que me dispensar, mas eu mal conseguia me importar. O que era perder um emprego perto de ter perdido o amor da minha vida?
Foi quando tomei a decisão mais desesperada e idiota de todas. Decidi ir até a casa onde ele estava morando temporariamente, a casa do amigo dele. Não liguei antes, não avisei, simplesmente apareci lá numa noite de quinta-feira. Toquei a campainha várias vezes até que alguém atendeu. Era o Rafael, o dono da casa. Quando me viu, fez uma cara de quem tinha visto algo muito desagradável. Rafaela, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, já bloqueando a porta com o corpo como se eu fosse tentar invadir. Preciso falar com o Marcelo, implorei. Por favor, só 5 minutos. Ele balançou a cabeça. Ele não quer falar com você. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Mas eu insisti. Disse que era importante, que tinha coisas que precisavam ser ditas. Foi quando ouvi a voz do Marcelo vindo lá de dentro. É ela? Deixa eu resolver isso. Meu coração disparou. Finalmente ia poder falar com ele, explicar direito, fazer ele entender. Mas, quando ele apareceu na porta, a expressão no rosto dele me congelou. Não era raiva, era pior, era indiferença, como se eu fosse uma desconhecida qualquer incomodando ele. Rafaela, você não pode aparecer aqui assim, ele disse com uma calma gelada. Isso tá beirando assédio, você precisa me deixar em paz. Assédio? Eu só queria conversar, só queria que ele me desse uma chance de explicar melhor. Mas ele já estava fechando a porta. Se você aparecer aqui de novo, vou ter que pedir uma medida protetiva, ele disse antes de fechar completamente. Fiquei ali parada na frente daquela porta fechada, em choque. Medida protetiva? Como se eu fosse algum tipo de ameaça. Eu que só amava ele, que só queria consertar as coisas. Voltei para casa dirigindo no automático, sem nem perceber direito o caminho. Cheguei no apartamento e fui direto para o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Estava com olheiras fundas, o rosto inchado, os cabelos desgrenhados. Tinha emagrecido uns 5 quilos em um mês. Parecia um fantasma de mim mesma. E foi ali, naquele momento, olhando para aquela mulher destruída no espelho, que comecei a questionar se realmente tinha feito a coisa certa, se minhas intenções tinham sido tão puras quanto eu achava. Se não tinha sido tudo um jeito de justificar algo muito mais egoísta que eu não queria admitir, nem para mim mesma. 2 meses se passaram desde aquela noite horrível, e a vida tinha virado um pesadelo. Acordado. Eu continuava trabalhando na clínica, mas era como se estivesse no piloto automático. Atendia os pacientes, marcava consultas, fazia minhas funções, mas minha mente estava sempre em outro lugar. Sempre voltando para aquela conversa maldita. Para aquelas palavras que eu nunca deveria ter dito, para a expressão de dor no rosto do Marcelo, quando entendeu o que eu estava propondo. As noites eram as piores. Deitava naquela cama que a gente tinha dividido por mais de 1 ano e sentia o vazio do lado dele como se fosse um buraco negro me sugando. Pegava o travesseiro dele e sentia o cheiro que ainda estava lá, cada vez mais fraco, desaparecendo aos poucos, assim como ele tinha desaparecido da minha vida. Chorava, até não ter mais lágrimas, até ficar só aquele soluço seco que machuca o peito. E o pior era saber que tinha sido tudo culpa minha, que eu tinha destruído algo lindo, algo verdadeiro, por causa de uma ideia idiota que achei que era inteligente. Minhas amigas tentavam me consolar do jeito delas. A Patrícia, que era minha melhor amiga desde a época da escola, vinha em casa toda semana com uma garrafa de vinho e ficava até tarde da noite me ouvindo chorar e reclamar. Ela tentava me fazer ver que talvez o Marcelo não fosse tão perfeito quanto eu achava, que se ele tinha terminado tão rápido era porque não me amava de verdade. Mas eu sabia que não era verdade. Ele me amava sim, me amava muito, tanto que minha proposta tinha sido como uma facada no coração dele. Se ele não ligasse, teria aceitado numa boa, teria até ficado feliz com a ideia. Mas ele ficou destruído justamente porque aquilo significava que eu não estava tão comprometida quanto ele, que eu ainda tinha dúvidas, que precisava de mais experiências antes de ter certeza. E ele tinha razão. Deus do céu, como ele tinha razão. A Carla, outra amiga, tinha uma abordagem diferente. Dizia que eu tinha que sair daquele apartamento cheio de memórias, que tinha que começar a sair de novo, conhecer outras pessoas, me divertir. Você é jovem, bonita, tem o mundo todo na sua frente, ela repetia. Não pode ficar presa num relacionamento que acabou. Tem tanto homem por aí querendo te conhecer.
Mas eu não queria outros homens, não queria festa, não queria diversão, não queria nada daquilo que eu achava que queria quando tive aquela ideia maldita. Só queria o Marcelo de volta. Queria poder voltar no tempo e nunca ter aberto minha boca naquela noite. Queria ter guardado aquele pensamento idiota só para mim e ter continuado nossa vida feliz como estava. Mas não dá para voltar no tempo. Não dá para desfazer certas coisas uma vez que são ditas. Aprendi isso do jeito mais doloroso possível. Foi num sábado de manhã, quando eu tinha ido fazer compras no supermercado perto de casa, que o mundo desabou de vez sobre minha cabeça. Eu estava no corredor dos laticínios, pegando um leite, quando ouvi aquela risada. Aquela risada que eu conhecia tão bem que costumava me fazer sorrir automaticamente. Virei e vi ele, o Marcelo, mas ele não estava sozinho. Tinha uma mulher ao lado dele, uma moça de aparência simples, cabelo preso num rabo de cavalo, usando uma blusa branca básica e calça jeans. Nada de especial, nada que chamasse muita atenção. Mas o jeito que ele olhava para ela, minha Nossa Senhora, aquilo me atravessou como uma lança. Eles estavam rindo de alguma coisa no celular dele, ela com o braço passado por debaixo dele, coladinhos um no outro como namorados. 2 meses. Tinha-se passado apenas 2 meses desde que ele tinha saído da minha vida, dizendo que eu tinha destruído tudo, e ele já estava ali, feliz, com outra. Senti minhas pernas bambearem. Larguei a cestinha de compras ali mesmo no chão e saí quase correndo do supermercado. Entrei no carro tremendo toda, com o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Não conseguia respirar direito. Tive que ficar ali uns 10 minutos só, tentando me acalmar antes de conseguir dirigir. Quando cheguei em casa, fui direto para o computador. Eu sei que não devia ter feito isso, mas não consegui me controlar. Entrei no perfil dele nas redes sociais, coisa que tinha evitado fazer esse tempo todo para não me machucar mais. E lá estava, foto após foto dos dois juntos, no parque, num restaurante, na casa da família dele. E a pior de todas, uma foto recente onde ela estava usando uma blusa dele, aquela blusa xadrez azul que eu adorava nele, e ele a abraçava por trás com um sorrisão no rosto. A legenda dizia: 2 meses ao lado da pessoa certa parecem 2 anos de felicidade. 2 meses. 2 meses ao lado dela era melhor que 3 anos comigo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça sem parar. Comecei a olhar o perfil dela também. O nome era Amanda. Ela trabalhava como professora numa escola municipal. Tinha 23 anos. Era de Contagem. Nas fotos dela, eu via uma menina sorridente, simples. Sem muita maquiagem, sem poses provocantes, sem nada daquilo que eu sempre usei para chamar atenção. E nos comentários das fotos deles juntos, os amigos e a família dele estavam todos animados, dizendo que finalmente ele tinha encontrado alguém que merecia ele, que ela era perfeita, que estavam felizes de ver ele feliz de novo. De novo. Como se comigo ele não tivesse sido feliz. Como se aqueles 3 anos não tivessem significado nada. Fui até o perfil da irmã dele, a Júlia, para ver se tinha algo mais. E tinha. Ela tinha postado uma foto com a Amanda, as duas abraçadas, sorrindo, com a legenda: "Ganhei a cunhada que sempre sonhei ter. Bem-vinda à família." Aquilo me partiu em 1000 pedaços. A Júlia, que tinha sido tão próxima de mim, que tinha me tratado como irmã, agora celebrava ter outra pessoa no lugar que era meu. Não aguentei. Criei um perfil falso e mandei uma mensagem para Amanda. Eu sei que foi errado, que foi desesperado, que foi patético, mas naquele momento eu não estava pensando direito. Só sentia uma necessidade urgente de alertá-la, de fazer ela entender com quem estava se envolvendo. Escrevi dizendo que eu era a ex-namorada do Marcelo, que tínhamos ficado juntos por 3 anos e que ela precisava saber algumas coisas sobre ele antes de se envolver mais. Falei que ele não sabia lidar com conversas difíceis, que fugia dos problemas em vez de enfrentá-los, que era imaturo emocionalmente, apesar de parecer maduro. Disse que ela ia descobrir isso mais cedo ou mais tarde, quando tocasse em algum assunto que deixasse ele desconfortável e visse ele fugir do mesmo jeito que fugiu de mim. Ela não respondeu, mas no dia seguinte o Marcelo me ligou. Foi a primeira vez que ouvi a voz dele em 2 meses, e meu coração quase saiu pela boca quando vi o nome dele na tela do celular. Atendi tremendo. "Alô? Rafaela?"
Ele disse com aquela voz dura que eu odiava. Você mandou mensagem para Amanda? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu tentei me explicar. Disse que só queria alertá-la, que ela tinha direito de saber com quem estava se envolvendo. Mas ele me cortou. Você não tem nada a ver com a minha vida, Rafaela. Nada. A gente terminou. Acabou. E você precisa aceitar isso. Se você mandar mais alguma mensagem para ela, se tentar contato de qualquer forma, eu vou ter que tomar providências legais. É sério. Me deixa em paz e deixa ela em paz também. Você não tem esse direito. E ele desligou. Simples. Assim. Sem me dar chance de dizer mais nada, de tentar explicar que eu só estava preocupada, que não era ciúmes, era cuidado genuíno com outra mulher que podia sofrer o que eu sofri. Mas até eu sabia que era mentira. Era ciúmes, sim. Era dor de ver ele feliz com outra enquanto eu morria por dentro todos os dias. Era ódio de ter sido substituída tão rápido por alguém tão comum, tão sem graça, tão diferente de mim. Porque ela era tudo que eu não era. Simples, ingênua, provavelmente sem experiência nenhuma com homens. Exatamente o tipo de mulher que um cara inseguro como o Marcelo procuraria. Alguém que nunca ia desafiá-lo, nunca ia questionar, nunca ia propor nada que tirasse ele da zona de conforto. Fiquei obcecada. Passava horas olhando as redes sociais deles, vendo cada foto nova que postavam, lendo cada comentário. Via eles indo em lugares que a gente costumava ir juntos, fazendo coisas que a gente fazia. E o pior era ver ele presenteando ela com as mesmas coisas que me dava. Uma vez, ele postou uma foto de um buquê de girassóis que tinha dado para ela. Girassóis. Minhas flores favoritas, que ele sabia que eu adorava, que ele me dava todo mês sem falta. E agora dava para ela. Como se tivesse apagado completamente as memórias comigo e copiado e colado a mesma vida com outra pessoa. Meu trabalho foi pro ralo de vez. Minha chefe me demitiu depois que cometi um erro grave na marcação de consultas que causou um problema sério com um paciente. Ela disse que tinha me dado várias chances, mas que eu claramente não estava em condições de trabalhar. E ela tinha razão. Eu não estava em condições de fazer nada. Fiquei desempregada, sem dinheiro para pagar o aluguel, tendo que pedir ajuda para os meus pais que moravam no interior. Eles nem sabiam direito do que tinha acontecido comigo e com o Marcelo. Eu tinha escondido a separação deles por vergonha, por não querer admitir que tinha estragado tudo. Quando finalmente contei, minha mãe ficou horrorizada. Mas como você foi propor uma coisa dessas, menina? Ela perguntou incrédula. Um rapaz tão bom, tão dedicado a você, e você vai e faz uma besteira dessas? Tentei explicar meu raciocínio, mas até para mim mesma já não fazia mais sentido. Meu pai nem quis falar comigo. Ele sempre tinha gostado muito do Marcelo. Via nele o genro que sempre quis. E eu tinha jogado tudo fora. Tive que voltar para casa dos meus pais, com a cabeça baixa, cheia de vergonha. Voltei pro interior, para a cidade pequena onde tinha crescido e de onde tinha fugido assim que pude, atrás de uma vida melhor em Belo Horizonte. E ali estava eu, de volta, derrotada, destruída, tendo que recomeçar do zero aos 28 anos. Os primeiros meses foram terríveis. Mal saía do quarto. Minha mãe tentava me animar, me fazia comidas que eu gostava, tentava me levar para sair. Mas eu não tinha ânimo para nada. Só ficava deitada, olhando para o teto, revivendo cada momento com o Marcelo, cada conversa, cada sorriso, cada plano que tínhamos feito juntos, e me perguntando como eu tinha sido tão estúpida, tão egoísta, tão cega. Foi a Patrícia quem me contou. Ela ainda morava em Belo Horizonte e mantinha contato com algumas pessoas do nosso círculo de amizades. Me ligou numa tarde de terça-feira, com aquela voz cuidadosa de quem tem uma notícia ruim para dar. Rafaela, eu preciso te contar uma coisa, ela começou. E é melhor você saber por mim do que por outra pessoa. Meu coração já apertou. O que foi? O Marcelo e a Amanda ficaram noivos, ela disse rápido, como quem arranca um band-aid. Ele pediu ela em casamento no fim de semana passado. Tá todo mundo comentando. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Noivos. 6 meses depois de terminar comigo, ele estava noivo de outra. 6 meses. A gente tinha ficado 3 anos juntos e ele nunca tinha chegado a me pedir oficialmente. Sempre dizia que estava esperando o momento certo, juntando dinheiro para uma aliança bonita. E com ela, em 6 meses,
já estava pronto para casar. O que aquilo dizia sobre mim? Sobre o que eu tinha significado para ele? Patrícia continuou falando, dizendo que o pedido tinha sido lindo, romântico, num restaurante chique, na frente da família toda dela, que ela tinha chorado de emoção, que estava radiante, que já tinham até marcado a data do casamento para daqui 8 meses. 8 meses. Em menos de 1 ano, depois de terminar comigo, ele ia estar casado com outra. E eu estava ali, destruída, desempregada, morando com os pais, sem futuro nenhum pela frente. Agradeci a Patrícia por me contar e desliguei. Fiquei sentada na cama, em choque, tentando processar aquela informação. E foi ali, naquele momento de clareza brutal, que finalmente entendi. Não tinha sido sobre ele precisar de experiências. Não tinha sido sobre evitar arrependimentos futuros. Tinha sido sobre mim, sobre meu medo de compromisso disfarçado de preocupação com ele, sobre minha incapacidade de valorizar o que tinha, porque sempre achei que merecia mais, que era especial demais para me contentar com uma vida simples e estável. Sobre minha arrogância de achar que podia brincar com os sentimentos de alguém que me amava de verdade, propor uma coisa daquelas e esperar que ele simplesmente aceitasse e continuasse do meu lado. Eu tinha destruído o melhor relacionamento da minha vida por puro egoísmo e orgulho, e agora estava pagando o preço. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Consegui um emprego numa farmácia ali na cidade mesmo, ganhando menos da metade do que ganhava na clínica em Belo Horizonte. Atendia os clientes, organizava os remédios nas prateleiras, fazia o que tinha que fazer, mas era como se uma parte de mim tivesse morrido naquele dia que o Marcelo saiu pela porta. Eu via casais jovens entrando na farmácia de mãos dadas, rindo, felizes, e sentia uma pontada no peito que não passava. Pensava que poderia ser eu e ele ali, comprando coisas para o nosso apartamento, fazendo planos para o fim de semana, vivendo aquela vida simples mas feliz que eu tinha jogado fora. Minha mãe percebia meu sofrimento, mas não sabia como ajudar. Ela era daquela geração que acreditava que tempo cura tudo, que eu só precisava seguir em frente, arrumar outro namorado, esquecer o passado. Mas como eu ia esquecer? Como ia seguir em frente, sabendo que tinha destruído algo tão precioso com minhas próprias mãos? Meu pai mal falava comigo. Ele tinha ficado profundamente decepcionado quando soube da razão do término. Via nele um julgamento silencioso que doía mais que qualquer palavra. Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, revivendo aquela conversa maldita em loop infinito na minha cabeça. Via a expressão de dor no rosto do Marcelo. Ouvia minha própria voz dizendo aquelas palavras horríveis. Sentia o desespero de perceber que estava perdendo ele. E não conseguir fazer nada para impedir. Tive que começar a tomar remédio para dormir, para ansiedade, para depressão. Virei um zumbi andante, só funcionando à base de medicação. E olha que eu sempre tinha sido aquela mulher confiante, segura de si, que achava que tinha tudo sob controle. Agora eu não tinha controle de nada, nem dos meus próprios pensamentos. Foi quando vi as fotos do casamento que as coisas ficaram realmente insuportáveis. A Patrícia me mandou sem querer, pensando que eu já tinha superado, que já estava melhor. Eram fotos lindas, profissionais, daquele tipo que a gente sonha ter um dia. A Amanda estava radiante num vestido simples, mas elegante. O Marcelo impecável de terno, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto ele sorrir comigo. Eles pareciam 2 atores de filme romântico, tão felizes, tão apaixonados, tão perfeitos juntos. Tinha foto da família toda dele, todos radiantes, celebrando aquela união. A dona Teresa, a mãe dele, abraçada com a Amanda, com aquele olhar de sogra apaixonada pela nora. A Júlia, a irmã, como madrinha, linda no vestido rosa claro, toda emocionada. E ele no meio de tudo, feliz de um jeito que me partiu o coração em pedaços tão pequenos que nem sei se é possível juntar de novo. 1 ano. Tinha-se passado apenas 1 ano desde que ele tinha saído da minha vida, e ali estava ele, começando uma nova vida com outra pessoa, realizando os sonhos que deviam ter sido nossos. Porque a gente falava de casamento o tempo todo. Ele tinha me mostrado tipos de vestido que achava bonitos, tinha me levado para conhecer uma fazenda onde sonhava fazer a cerimônia um dia.
A gente tinha planos, sonhos compartilhados, e eu tinha jogado tudo pela janela com uma conversa idiota de 15 minutos. 15 minutos para destruir 3 anos de construção. 15 minutos que mudaram o rumo de 2 vidas completamente. Apaguei as fotos, bloqueei a Patrícia por uns dias porque não conseguia mais ouvir notícias dele, não conseguia mais saber da vida perfeita que ele estava vivendo, enquanto a minha desmoronava cada dia mais. Tentei sair com outros homens. Aceitei alguns convites de rapazes da cidade que demonstravam interesse, mas não conseguia sentir nada. Ficava comparando tudo com o Marcelo, com o jeito que ele me tratava, com a atenção que ele me dava. E todos ficavam aquém. Todos pareciam tão superficiais, tão vazios perto do que eu tinha tido. Um deles, o Carlos, até era legal. Trabalhava no banco, tinha uma vida estável, era educado e gentil. Saímos umas 3 vezes. Ele tentou me beijar na terceira e eu simplesmente não consegui. Travei completamente. Comecei a chorar ali mesmo, no meio do estacionamento, e o coitado ficou sem saber o que fazer. Tentou me consolar, perguntou o que tinha acontecido e eu acabei contando tudo. Sobre o Marcelo, sobre o erro que cometi, sobre como não conseguia seguir em frente. Ele foi compreensivo, disse que eu ainda não estava pronta, que precisava de mais tempo. Mas vi nos olhos dele aquilo que todo mundo via quando olhava para mim agora. Pena. Aquela pena que dói mais que rejeição, porque mostra o quanto você caiu, o quanto virou uma sombra do que era antes. 2 anos se passaram assim. 2 anos de sobreviver, não viver, de acordar todo dia e ter que se convencer a sair da cama, a ir trabalhar, a fingir que estava tudo bem quando por dentro eu estava destroçada. Minha mãe tentava me animar dizendo que eu ainda era jovem, que tinha só 30 anos, que tinha tempo de recomeçar. Mas eu não me sentia jovem. Me sentia velha, cansada, derrotada. Via meninas de 20 e poucos anos passando na rua, cheias de vida e esperança, e não me reconhecia nelas. Eu também tinha sido assim uma vez, confiante e cheia de planos, e tinha jogado tudo fora. Foi numa tarde de sábado, quando eu estava no mercadinho comprando algumas coisas, que ouvi a conversa que me destruiu de vez. 2 mulheres na fila do caixa estavam comentando animadas sobre algo. Você viu a foto que a Amanda postou? Uma delas disse, que coisa mais linda, meu Deus. Meu coração parou. Já sabia que não devia ouvir, que não devia me meter, mas não consegui evitar. Fiquei ali fingindo que procurava algo na bolsa, só para ouvir o resto. Pois é, a outra respondeu. Ela tá grávida de 4 meses já. Disse que vai ser menino. O Marcelo deve estar nas nuvens. Grávida. A Amanda estava grávida. Eles iam ter um filho. Em menos de 2 anos de relacionamento, já estavam casados e esperando um bebê. Enquanto isso, eu estava ali, aos 30 anos, sozinha, trabalhando numa farmácia de cidade pequena, sem futuro nenhum pela frente. O filho que deveria ser meu, a vida que deveria ser minha, o homem que deveria estar ao meu lado. Tudo isso estava com outra pessoa por culpa exclusivamente minha. Saí do mercado sem comprar nada. Entrei no carro e chorei até não poder mais. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que nunca ia ter, por tudo que poderia ter sido se eu não tivesse sido tão estúpida, tão arrogante, tão egoísta. Chorei pelo Marcelo, que merecia toda a felicidade do mundo e que tinha encontrado com outra mulher, uma mulher que soube valorizar o que ele oferecia. Chorei por mim, pela mulher que eu tinha sido e que tinha destruído tudo com as próprias mãos. E vocês que estão me ouvindo agora, vocês que dedicaram esse tempo precioso para acompanhar essa história dolorosa, eu quero que saibam que isso não é só um desabafo, é um alerta, é um grito de alguém que viveu as consequências de não saber valorizar o que tinha. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu algo verdadeiro aqui, eu quero te pedir um favor de coração. Clique em Valeu Demais para apoiar esse canal, porque cada história compartilhada aqui, cada relato como esse, pode salvar outra pessoa de cometer os mesmos erros que eu cometi. Pode fazer alguém acordar antes que seja tarde demais. E acredite, isso faz diferença na vida de muita gente que está passando por situações parecidas. Comecei a fazer terapia, não porque eu queria, mas porque minha mãe insistiu tanto que acabei cedendo. A psicóloga era uma senhora de uns 50 anos, calma, paciente, que me ouvia sem julgar. Nas primeiras sessões eu só chorava. Não conseguia nem falar direito.
Só chorava. Ela esperava, me passava lenços e esperava mais, até que um dia consegui começar a contar a história toda, desde o começo. Falei sobre como conheci o Marcelo, sobre como foi nosso relacionamento, sobre aquela maldita conversa que destruiu tudo. E pela primeira vez alguém me fez as perguntas certas. Por que você realmente sugeriu aquilo, Rafaela? Ela perguntou. Pensa bem. Não me dá a resposta que você ensaiou para todo mundo. Me dá a resposta verdadeira, aquela que você tem medo de admitir até para si mesma. E ali, naquele consultório pequeno e acolhedor, depois de tanto tempo fugindo da verdade, eu finalmente admiti, porque eu tinha medo. Medo de me comprometer de verdade, medo de que aquilo fosse tudo que eu ia ter na vida. Medo de que eu não fosse tão especial quanto sempre achei que era. Porque se eu me contentasse com uma vida simples ao lado do Marcelo, isso significava que eu era uma mulher comum, com desejos comuns, com uma vida comum. E eu sempre tinha me achado acima disso tudo. Sempre tinha me achado diferente, especial, merecedora de algo extraordinário. E o Marcelo era extraordinário, mas de um jeito simples, de um jeito humilde. E isso não era suficiente para o meu ego inflado, para minha arrogância disfarçada de preocupação com o futuro. A psicóloga assentiu, como se já soubesse disso antes de mim. E agora? Ela perguntou. Agora que você entendeu isso, o que você vai fazer? Essa pergunta me pegou desprevenida. O que eu podia fazer? O Marcelo estava casado, esperando um filho, construindo a vida dele sem mim. Não tinha mais volta. Não. Tinha mais jeito de consertar. Só me restava aprender a viver com as consequências das minhas escolhas, carregar esse peso pro resto da vida e tentar ser uma pessoa melhor daqui pra frente, mesmo sabendo que já era tarde demais para recuperar o que perdi. 3 anos depois daquela conversa maldita, eu ainda estava na mesma cidade pequena, no mesmo emprego sem perspectiva, na mesma vida sem sentido. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Não era felicidade, longe disso. Era uma espécie de aceitação pesada, um entendimento doloroso de que a vida que eu desperdicei não vai voltar, mas que ainda tenho que seguir vivendo de alguma forma. Deixei de stalkear as redes sociais do Marcelo. Bloqueei tudo relacionado a ele, apaguei fotos antigas, me forcei a parar de procurar notícias, porque cada vez que eu via algo, era como arrancar a casca de uma ferida que nunca ia cicatrizar se eu não parasse de cutucar. Soube por terceiros que ele tinha tido filho, um menino, que deram o nome de Miguel, que ele tinha sido promovido no trabalho, que tinham comprado uma casa própria, que eram uma família linda e feliz. E eu estava ali, testemunhando de longe a vida que poderia ter sido minha se eu não tivesse estragado tudo. Mas aqui está a verdade mais dura que aprendi nesses anos todos. Não adianta ficar se lamentando pelo leite derramado. Não adianta ficar imaginando cenários alternativos onde eu não cometi aquele erro, onde fui mais sábia, mais madura, mais grata pelo que tinha. A realidade é que eu cometi o erro. Destruí meu próprio futuro com minhas próprias mãos. E agora tenho que viver com isso todo santo dia. Tenho que acordar sabendo que o amor da minha vida está vivendo feliz com outra pessoa, porque eu não soube valorizar o que tinha. Tenho que me olhar no espelho e encarar a mulher que fui, a mulher arrogante e egoísta que achou que podia brincar com os sentimentos de alguém e sair ilesa. E vocês que estão ouvindo, isso, por favor, aprendam com o meu erro. Não cometam a mesma burrice que eu cometi. Se vocês têm alguém que ama vocês de verdade, alguém que é bom para vocês, que trata vocês bem, que constrói junto com vocês, valorizem isso. Não deixem o orgulho, a arrogância, o medo do compromisso ou qualquer outra desculpa besta destruir algo real, porque o arrependimento é um peso que a gente carrega pro resto da vida. E acreditem em mim quando digo que não existe nada mais doloroso do que saber que você teve a felicidade nas mãos e deixou escapar por pura estupidez. Hoje eu tenho 33 anos. Ainda moro com meus pais. Ainda trabalho na farmácia. Ainda acordo sozinha toda manhã e vou dormir sozinha toda noite. E o Marcelo? O Marcelo está vivendo a vida que sonhamos juntos, só que com outra pessoa ao lado dele. Uma pessoa que soube valorizar o que eu não soube. Os anos continuaram passando devagar, pesados como chumbo. Cada aniversário que chegava era um lembrete cruel de que o tempo estava passando e eu continuava parada no mesmo lugar, presa naquela cidade pequena,
naquela vida sem perspectiva, naquela dor que não passava. Via minhas antigas colegas de escola se casando, tendo filhos, construindo famílias, enquanto eu definhava ali, sozinha, carregando o peso das minhas escolhas erradas. A farmácia, onde eu trabalhava, era um dos poucos lugares da cidade, então todo mundo passava por lá em algum momento. E isso significava que eu tinha que sorrir, ser educada, atender as pessoas que me conheciam desde criança e que sabiam da minha história com o Marcelo. Algumas tinham pena de mim. Eu via nos olhos delas. Outras pareciam satisfeitas de alguma forma, como se minha desgraça confirmasse alguma coisa que sempre pensaram sobre mim. A menina bonita e popular que se achava demais e acabou sozinha e infeliz. Uma espécie de justiça cósmica que as pessoas adoram presenciar. Tinha uma cliente regular, a Dona Marisa, uma senhora de uns 60 anos que sempre foi muito religiosa. Ela vinha toda semana comprar os remédios da pressão e sempre puxava conversa comigo. Um dia ela segurou minha mão por cima do balcão e disse com aquela voz suave, mas firme: "Minha filha, você precisa se perdoar. Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. E enquanto não fizer isso, vai continuar presa nesse sofrimento." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Me perdoar. Como eu ia me perdoar por ter destruído a melhor coisa que já tive na vida? Como ia me perdoar por ter machucado profundamente um homem que só me amou e me tratou bem? Como ia me perdoar sabendo que por causa da minha arrogância e egoísmo eu tinha jogado fora anos de felicidade que nunca vou recuperar? Mas aos poucos, nas sessões de terapia, fui entendendo que carregar aquela culpa para o resto da vida não ia mudar nada do que aconteceu. Não ia trazer o Marcelo de volta. Não ia desfazer o erro. Só ia continuar me destruindo por dentro, dia após dia, até não sobrar mais nada de mim. Comecei a tentar construir alguma coisa da minha vida destroçada. Fiz um curso técnico de enfermagem à noite, depois do trabalho. Chegava em casa exausta, mas pelo menos estava fazendo algo. Estava tentando melhorar minha situação. Levou 2 anos, mas consegui me formar e arranjar um emprego melhor no hospital da cidade vizinha. O salário era bem maior, o trabalho mais digno, e pela primeira vez em anos senti um pouquinho de orgulho de mim mesma. Não era a vida que eu tinha planejado, longe disso, mas era melhor do que ficar estagnada para sempre naquela farmácia, vendo minha vida passar sem fazer nada para mudar. Consegui alugar um apartamento pequeno, sair da casa dos meus pais, recuperar um pouco da minha independência. Era um lugar simples, um quarto e sala, móveis básicos, nada de luxo, mas era meu. Pela primeira vez em anos, eu tinha um espaço que era só meu, onde podia chorar sem ninguém ouvir, onde podia processar minha dor no meu próprio tempo. E chorei muito naquele apartamento. Muitas noites deitada no chão da sala, olhando para o teto, me perguntando se aquela dor um dia ia passar de verdade ou se eu ia carregar aquele peso no peito para o resto da vida. Fiz terapia por mais 3 anos, sessão após sessão, destrinchando cada pedaço da minha história, entendendo os padrões que me levaram a fazer aquela escolha terrível. A psicóloga me ajudou a ver que muito daquilo vinha da minha criação, da forma como aprendi a me valorizar apenas pela minha aparência, pela atenção que recebia dos homens. Cresci ouvindo que eu era bonita, que era especial, que podia ter qualquer homem que quisesse, e isso criou em mim uma ideia distorcida de que eu merecia sempre mais, sempre algo melhor, sempre algo extraordinário. Quando encontrei o Marcelo, que era extraordinário, mas de uma forma simples e genuína, meu ego não soube lidar com isso. Porque ele não era rico, não era famoso, não era nenhum desses homens que a sociedade ensina as mulheres bonitas a buscar. Era apenas um homem bom. E eu, na minha arrogância, achei que merecia mais do que apenas um homem bom. Que ironia amarga, não é? Porque descobri tarde demais que um homem bom é a coisa mais rara e preciosa que existe nesse mundo. E eu tive um nas minhas mãos e joguei fora. Comecei a sair de novo, aos poucos. Não atrás de relacionamento, porque ainda não conseguia nem pensar nisso sem sentir enjoo. Mas sair com amigas, fazer coisas normais que pessoas normais fazem. Cinema, um barzinho, uma caminhada no parque. Coisas simples que me faziam sentir um pouco viva de novo, um pouco humana.
Foi num desses passeios que encontrei o Bruno. Ele era enfermeiro no mesmo hospital onde eu trabalhava, uns 2 anos mais novo que eu, simpático e atencioso. Começamos a conversar no refeitório durante os intervalos. Ele me fazia rir com histórias dos plantões, me tratava com uma gentileza que eu não estava acostumada a receber mais. Não era atração física, não era paixão arrebatadora. Era apenas uma companhia agradável que me fazia esquecer por alguns minutos da dor constante que carregava. Ele me chamou para sair algumas vezes e eu recusei todas, até que um dia, cansada de sempre dizer não, cansada de sempre estar sozinha com minha dor, eu aceitei. Fomos num restaurante simples, conversamos sobre trabalho, sobre a vida, sobre nada muito profundo. E foi bom, foi normal, foi o tipo de coisa que pessoas normais fazem e que eu tinha me esquecido completamente como era. Bruno não era o Marcelo, nem de longe. Não tinha aquela profundidade, aquele jeito de me olhar como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, aquela dedicação absoluta. Mas ele era gentil, era presente e, mais importante, estava ali, disponível, enquanto o Marcelo estava a quilômetros de distância, vivendo sua vida perfeita com a esposa e o filho. Começamos a sair com mais frequência. Ele sabia que eu tinha vindo de um relacionamento complicado, mas não insistia em detalhes. Respeitava meu espaço, meu tempo, minha dificuldade de me abrir. Depois de uns 4 meses saindo, ele me pediu em namoro de um jeito simples, direto, sem grandes romantismos. Eu fiquei alguns dias pensando, será que eu estava pronta? Será que era justo com ele começar algo quando meu coração ainda estava em pedaços por causa de outro homem? Conversei com minha psicóloga sobre isso. Ela me disse que não existe momento perfeito, que talvez eu nunca fosse estar completamente curada do Marcelo, mas que isso não significava que eu não podia tentar ser feliz de novo com outra pessoa, que eu merecia dar essa chance para mim mesma, mesmo carregando as cicatrizes do passado. Aceitei namorar o Bruno. E foi bom no começo, foi confortável. Ele era carinhoso, atencioso, me levava para conhecer a família dele que me recebeu bem. Não era aquele amor avassalador que senti pelo Marcelo, mas era um afeto genuíno, uma parceria gostosa. Conseguíamos conversar sobre coisas importantes, tínhamos gostos parecidos, nos dávamos bem. Meus pais ficaram felizes de me ver com alguém de novo, de me ver sorrindo às vezes, de me ver tentando reconstruir minha vida. Minha mãe chegou a dizer que talvez aquele fosse o recomeço que eu precisava, que talvez Deus estivesse me dando uma segunda chance de ser feliz. E eu queria acreditar nisso. Queria muito acreditar que podia deixar o passado para trás e construir algo novo com o Bruno. Mas a verdade é que o fantasma do Marcelo nunca me deixou completamente. Tinha noites que eu acordava do lado do Bruno e sentia uma angústia terrível, uma sensação de que estava traindo a memória do que tive, de que estava me contentando com menos porque tinha destruído a chance de ter mais. Sabia que não era justo pensar assim, que o Bruno não merecia ser comparado, mas não conseguia controlar esses pensamentos. 1 ano e meio. Depois, o Bruno me pediu em casamento. Foi romântico. Ele se ajoelhou, tinha um anel bonito, disse todas as palavras certas sobre me amar e querer construir uma vida comigo. E quando olhei para ele ali, de joelhos, com aquele olhar esperançoso, tudo o que consegui pensar foi: isso deveria ter sido o Marcelo. Deveria ter sido ele se ajoelhando. Deveria ter sido a vida dele que eu ia construir. Deveriam ser os filhos dele que eu ia ter. E essa comparação maldita não era justa com o Bruno, que não tinha culpa de nada, que só estava ali oferecendo seu amor genuíno para uma mulher quebrada que não conseguia retribuir completamente. Pedi um tempo para pensar. Ele ficou confuso, meio magoado, mas disse que entendia, que era uma decisão importante. Fiquei semanas atormentada, conversando com a psicóloga, com minhas amigas, tentando entender se devia aceitar ou não. Parte de mim queria aceitar, queria ter aquela vida normal, aquele casamento, aqueles filhos, mesmo sabendo que nunca ia amar o Bruno como amei o Marcelo. Mas seria o suficiente? Daria para construir uma vida boa baseada num amor menor, num afeto confortável, mas sem profundidade? No fim das contas, não consegui. Não consegui aceitar me casar com ele sabendo que meu coração ainda pertencia a um fantasma do passado. Não seria justo comigo, mas principalmente não seria justo com ele.
O Bruno merecia alguém que o amasse completamente, não alguém que o via como uma segunda opção, como um consolo. Depois de ter perdido o grande amor, terminei com ele tentando ser o mais honesta possível. Contei sobre o Marcelo, sobre o erro que cometi, sobre como ainda não tinha conseguido superar completamente. Ele ficou magoado, claro. Disse que podia ter me ajudado a superar se eu tivesse deixado, que ele não se importava de ser o segundo grande amor da minha vida. Mas eu sabia que ele merecia ser o primeiro na vida de alguém. E eu não podia dar isso para ele. Fiquei sozinha de novo. Só que, dessa vez, era diferente. Não era mais aquela solidão desesperada do começo, aquela dor aguda que não me deixava respirar. Era uma solidão mais mansa, mais resignada, como se eu tivesse finalmente aceitado que aquilo ia ser minha companhia para o resto da vida. Que eu tinha feito escolhas terríveis e agora estava pagando o preço, e que não adiantava mais lutar contra isso. Continuei trabalhando no hospital, continuei fazendo terapia, continuei vivendo aquela vida pequena e sem graça que tinha se tornado minha realidade. De vez em quando ainda ouvia notícias do Marcelo por terceiros, que tinham tido o segundo filho, uma menina dessa vez, que ele tinha aberto a própria empresa de engenharia e estava indo muito bem, que eram aquele tipo de família perfeita que todo mundo admira e inveja um pouco. E cada notícia era uma facada, mas uma facada mais suportável do que antes, como se eu estivesse ficando anestesiada de tanto ser cortada no mesmo lugar. Fiz 40 anos, sozinha. 40 anos, essa idade que a sociedade ensina as mulheres a temer, que marca o fim de não sei o quê, como se a vida terminasse ali. Passei o dia trabalhando normalmente, voltei para o meu apartamento vazio, pedi uma pizza e assisti TV sozinha. Minha mãe ligou para cantar parabéns, algumas amigas mandaram mensagens, mas no fundo, o dia passou como qualquer outro. Mais um ano vivido carregando aquele peso, aquela culpa, aquele arrependimento que nunca foi embora completamente. E foi nessa época, nessa idade já madura, já marcada pela vida, que finalmente consegui fazer as pazes com o que aconteceu. Não foi perdão completo, não foi superação total, mas foi uma aceitação profunda de que aquilo fazia parte da minha história, que eu não podia mudar, que tinha que aprender a conviver. Entendi que destruí minha própria felicidade não por maldade, mas por imaturidade emocional, por arrogância, por não saber valorizar o que tinha, e que isso era uma lição que eu ia carregar para sempre, uma marca permanente na minha alma, mas que não precisava deixar que aquilo me destruísse completamente. Podia usar aquela dor para me tornar uma pessoa melhor, mais humilde, mais grata pelas pequenas coisas boas que ainda tinha na vida. Comecei a fazer trabalho voluntário no hospital, cuidando de pacientes que não tinham família, que estavam sozinhos, e naquelas pessoas vi um reflexo de mim mesma. Gente que tinha cometido erros, que tinha perdido pessoas importantes, que estava pagando o preço das próprias escolhas. E ajudar elas de alguma forma me ajudava também, me fazia sentir que minha existência ainda tinha algum propósito, mesmo que fosse só aliviar um pouquinho o sofrimento alheio. Foi cuidando de uma senhora de 80 anos, a dona Sebastiana, que estava morrendo de câncer, que tive uma conversa que mudou algo dentro de mim. Ela estava lúcida, sabia que não tinha muito tempo e gostava de conversar sobre a vida nas tardes em que eu ficava de plantão. Um dia, ela segurou minha mão com aquelas mãos frágeis, já quase transparentes e disse: "Menina, eu vejo nos seus olhos que você carrega um peso grande. Quer me contar o que é?" E eu contei. Contei tudo. Sobre o Marcelo, sobre o erro que cometi, sobre os anos de sofrimento, sobre a vida que poderia ter tido e não tive. Ela me ouviu em silêncio, com aquela paciência de quem já está perto do fim e sabe que algumas coisas são mais importantes que outras. Quando terminei, ela ficou um tempo quieta, como se estivesse organizando os pensamentos. Depois disse: "Sabe qual é o maior arrependimento da minha vida? Não é nada que eu fiz de errado. É o tempo que perdi me punindo por coisas que não tinha como mudar. Você errou, errou feio, mas já pagou um preço alto demais por esse erro. Chega, deixa o passado onde ele pertence e vive o que ainda tem pela frente. Porque o tempo não volta, minha filha. E quando você chegar na minha idade, não vai querer olhar para trás e ver que desperdiçou décadas inteiras se martirizando." Aquelas palavras da dona Sebastiana ficaram martelando na minha cabeça por semanas.
Ela morreu alguns dias depois daquela conversa, tranquila, em paz, cercada pelos poucos familiares que ainda tinha. E eu fiquei pensando no que ela disse sobre desperdiçar a vida inteira se martirizando. Será que era isso que eu estava fazendo? Será que o Marcelo gostaria de saber que eu tinha jogado fora mais de uma década da minha vida me punindo por aquele erro? Provavelmente não. Ele provavelmente nem pensava mais em mim. Estava ocupado demais vivendo sua vida feliz com a família linda que construiu. E era justo que fosse assim. Ele merecia aquela felicidade toda. Merecia ter seguido em frente e encontrado alguém que soubesse valorizar o que ele oferecia. O problema nunca foi ele. Sempre fui eu. Minha incapacidade de reconhecer algo bom quando estava bem na minha frente, minha necessidade idiota de sempre querer mais, de nunca estar satisfeita com o que tinha. Comecei a trabalhar nisso nas sessões de terapia, em reconhecer os padrões, em entender de onde vinha aquela insatisfação constante, aquela sensação de que nada era suficiente. E descobri coisas sobre mim que não eram fáceis de aceitar. Descobri que sempre busquei validação externa, que minha autoestima dependia da atenção que recebia, principalmente dos homens, que cresci achando que meu valor estava na minha aparência, na minha capacidade de atrair olhares e desejos. E quando encontrei alguém que me via além disso, que me amava pela pessoa que eu era por dentro, meu ego não soube processar, porque se ele me amava assim, de forma tão simples e genuína, sem eu ter que fazer esforço nenhum para manter a atenção dele, então onde estava meu poder? Onde estava aquela sensação de controle que eu sempre tive nos relacionamentos? O Marcelo me tirou da posição de poder porque ele não estava apenas atrás da minha beleza ou do meu corpo. Ele queria a minha alma, queria construir algo real comigo. E isso me assustou de uma forma que só entendi anos depois, quando já era tarde demais. Aos 42 anos, finalmente consegui fazer algo que deveria ter feito muito antes. Escrevi uma carta para o Marcelo. Não para tentar reconquistá-lo, não para pedir uma segunda chance, não para tentar estragar a felicidade dele, mas para me desculpar de verdade, para assumir total responsabilidade pelo que fiz e para desejar a ele toda a felicidade do mundo. Escrevi e reescrevi aquela carta umas 20 vezes até ficar do jeito que eu queria. Sem drama, sem tentativa de justificar o injustificável, sem pedir nada em troca. Apenas um pedido sincero de desculpas de alguém que finalmente tinha entendido a dimensão do erro que cometeu e que queria que ele soubesse disso, mesmo que não fizesse diferença alguma na vida dele. Coloquei no correio sabendo que provavelmente ele não ia responder, que talvez nem fosse ler, que a Amanda podia interceptar e jogar fora. E tudo bem. Aquela carta era mais para mim do que para ele. Era um fechamento que eu precisava, uma forma de finalmente deixar ir aquele peso que carregava há tanto tempo. 2 semanas depois, recebi uma resposta. Quase caí para trás quando vi o nome dele no envelope. Minha mão tremia quando abri. Era uma carta curta, escrita com aquela letra que eu conhecia tão bem, que costumava ler nos bilhetinhos que ele deixava pela casa. Dizia assim: Rafaela, recebi sua carta e agradeço pelas palavras. Não vou mentir dizendo que o que aconteceu não me machucou profundamente, porque machucou. Levei muito tempo para conseguir confiar em alguém de novo depois daquilo. Mas hoje eu tô feliz, construí uma vida boa com uma mulher que me ama e que eu amo muito. Tenho 2 filhos lindos que são minha razão de viver. E olhando para trás, acho que as coisas aconteceram como deveriam acontecer. Você não era a pessoa certa para mim, assim como eu não era a pessoa certa para você. A gente queria coisas diferentes da vida, tinha visões diferentes sobre relacionamento. E tá tudo bem, eu te perdoo, se é isso que você precisa ouvir. E espero que você também consiga se perdoar e seguir em frente. Você merece ser feliz, Rafaela, de verdade. Só precisa descobrir o que é felicidade para você, porque claramente não era o que a gente tinha juntos. Cuida-se. Marcelo. Chorei lendo aquela carta. Chorei de alívio, de tristeza, de saudade, de gratidão. Ele tinha me perdoado. Depois de tudo, depois de todos esses anos, ele não guardava mais rancor. E mais importante, ele tinha tocado num ponto crucial. Eu não sabia o que era felicidade para mim. Nunca soube. Sempre achei que felicidade era atenção, era ser desejada, era ter controle,
era ser especial. Nunca entendi que felicidade podia ser algo simples como acordar ao lado de alguém que te ama, comer uma coxinha assistindo TV, fazer planos pro fim de semana. Coisas bobas que o Marcelo tentou me dar e que eu desprezei porque achava que merecia mais. Guardei aquela carta como um tesouro. Reli ela várias vezes nos dias que seguiram, cada palavra dele me trazendo uma paz que eu não sentia há anos. Aos 43 anos, finalmente consegui fazer as pazes com meu passado de verdade. Não era mais aquela dor aguda que me acordava de madrugada. Não era mais aquele arrependimento que me consumia todos os dias. Era uma cicatriz que eu tinha aprendido a carregar, que fazia parte de quem eu era, que me tinha ensinado lições valiosas sobre humildade, gratidão e valorização. Comecei a viver de um jeito diferente, mais presente, mais grata pelas pequenas coisas. O sorriso de um paciente quando melhorava, o cafezinho com as colegas de trabalho, o pôr do sol que via da janela do meu apartamento. Coisas simples que antes passavam despercebidas, porque eu estava sempre buscando algo grandioso, algo extraordinário. Mas a vida não é feita de momentos extraordinários, é feita de milhares de momentos comuns que, quando você aprende a valorizar, se tornam especiais. E vocês que estão me ouvindo até aqui, que dedicaram esse tempo todo para acompanhar essa história de dor e arrependimento, eu quero agradecer de coração, porque compartilhar isso não é fácil, mas é necessário. Se pelo menos uma pessoa que está me ouvindo aprender com o meu erro, se pelo menos uma pessoa conseguir valorizar o que tem, antes de perder, então toda essa dor valeu a pena. E se você chegou até aqui nessa história, se sentiu algo verdadeiro, eu peço que clique em Valeu Demais. Esse gesto simples ajuda a levar essa mensagem para mais gente, para mais pessoas que talvez estejam cometendo os mesmos erros que eu cometi e precisam de um alerta antes que seja tarde. A gente continua, porque ainda tem coisa importante para eu contar. Conheci outras pessoas ao longo desses anos. Nada sério, nada que fosse além de algumas conversas, alguns jantares, algumas tentativas de conexão que nunca se aprofundavam. Não porque os homens não fossem bons ou interessantes, mas porque eu tinha construído uma muralha tão alta ao redor do meu coração que ninguém conseguia escalar. E talvez fosse melhor assim. Talvez eu não fosse mais capaz de amar alguém do jeito que amei o Marcelo, e talvez não houvesse problema nisso. Nem todo mundo precisa ter um grande amor na vida. Algumas pessoas estão destinadas a aprender outras lições, a seguir outros caminhos. Fiz as pazes com a possibilidade de envelhecer sozinha. Não era o que eu tinha planejado quando era jovem, quando achava que ia casar, ter filhos, construir aquela família tradicional que todo mundo espera. Mas a vida raramente sai como planejamos, principalmente quando fazemos escolhas erradas que mudam completamente a trajetória. Minha mãe faleceu quando eu tinha 45 anos. Foi, de repente, um derrame que não deu tempo de nada. Meu pai ficou devastado. Eles tinham sido casados por mais de 50 anos. E cuidar dele naqueles meses depois da morte dela me fez ver o que é um amor verdadeiro de longa duração. Ver ele chorando pela mulher que tinha dividido a vida inteira com ele. Ver ele perdido sem a companhia dela. Ver ele definhar aos poucos porque não sabia mais viver sem ela ao lado. Aquilo me destruiu e me curou ao mesmo tempo. Me destruiu porque percebi que eu nunca ia ter aquilo. Aquele tipo de amor que dura décadas, que sobrevive a tudo, que só termina com a morte. Me curou porque me fez ver que o Marcelo merecia ter isso com alguém. E que a Amanda provavelmente estava dando isso para ele, enquanto eu nunca conseguiria ter dado. Porque para ter um amor assim, você precisa ser capaz de se entregar completamente, de ser vulnerável, de confiar. E eu nunca fui capaz disso. Meu pai me fez uma pergunta uns meses depois do falecimento da minha mãe. A gente estava sentado na varanda da casa dele, tomando um café, em silêncio, quando ele disse: "Filha, você nunca mais tentou construir algo com alguém depois do Marcelo?" Expliquei para ele que tinha tentado, que tinha conhecido outras pessoas, mas que nunca tinha conseguido me conectar de verdade com ninguém. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: "Sabe, sua mãe sempre disse que você carregava uma dor muito grande por causa daquele rapaz, que você nunca tinha se perdoado pelo que aconteceu. E ela tinha razão, né?" Assenti com a cabeça, sentindo as lágrimas virem. Meu pai continuou: "Eu entendo arrependimento, filha.
Cometi meus próprios erros na vida, mas chega uma hora que você tem que escolher. Ou continua vivendo no passado, se martirizando pelo que fez de errado, ou aceita que errou, aprende com isso e segue em frente de verdade. Sua mãe não ia querer te ver assim, desperdiçando o resto da sua vida por causa de um erro que você cometeu há mais de 15 anos. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente. Meu pai, que sempre foi homem de poucas palavras, tinha resumido em alguns minutos tudo o que eu precisava ouvir. E ele tinha razão. Minha mãe não ia querer me ver assim. Ela sempre quis minha felicidade, sempre tentou me ajudar a superar aquela dor. E continuar me punindo eternamente não honrava a memória dela, não honrava o amor que ela tinha por mim. Comecei a fazer mudanças de verdade na minha vida. Pequenas mudanças no começo, mas significativas. Aceitei aquele convite para viajar com um grupo de colegas do hospital que eu sempre recusava. Fomos para a Bahia, ficamos uma semana conhecendo praias, comendo comidas típicas, rindo, aproveitando. E pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. Não aquele riso forçado, educado, mas uma risada genuína que saía de dentro, que me fazia sentir leve. Conheci pessoas novas naquela viagem, fiz amizades que se tornaram importantes e percebi que tinha passado tanto tempo focada na minha dor que tinha me esquecido de viver, de aproveitar as coisas boas que a vida ainda podia oferecer. Voltei daquela viagem diferente, não curada completamente, não transformada magicamente, mas com uma perspectiva nova, com uma vontade de tentar viver de verdade o tempo que ainda me resta, em vez de apenas sobreviver carregando aquele peso. Aos 47 anos, fiz algo que nunca achei que fosse fazer. Aceitei sair com um homem mais velho, o Dr. Henrique, um médico viúvo de 58 anos que trabalhava no hospital. Ele tinha perdido a esposa há 5 anos, tinha 2 filhos adultos e tinha aquela serenidade de quem já viveu muito, já sofreu muito e aprendeu a valorizar as coisas simples. Não foi paixão à primeira vista, não foi aquele turbilhão de emoções que senti com o Marcelo. Foi algo mais suave, mais maduro, uma amizade que aos poucos foi se transformando em afeto, em companheirismo, em cuidado mútuo. Ele sabia da minha história, eu contei tudo para ele logo no começo. E sabe o que ele disse? Disse que todo mundo tem uma história de dor, que todo mundo carrega cicatrizes e que isso não me fazia menos merecedora de ser feliz. Aquelas palavras me tocaram de um jeito que não esperava. Começamos a namorar sem pressa, sem pressão, sem expectativas grandes, só curtindo a companhia um do outro, construindo algo leve e gostoso. Não era o amor da minha vida. Eu sabia disso, e ele sabia também. Mas era um amor possível, real, suficiente. E talvez fosse exatamente o que eu precisava naquele momento da minha vida. Alguém que não esperava que eu fosse perfeita, que não cobrava que eu fosse alguém que eu não era, que simplesmente me aceitava com todas as minhas falhas e feridas. Meu pai ficou feliz quando soube. Disse que finalmente estava me vendo viver de novo, que finalmente estava me vendo sorrir de verdade. E tinha razão. Pela primeira vez, em quase 2 décadas, eu estava realmente vivendo, não apenas existindo. O Henrique não tentou me mudar, não tentou me curar da dor que eu carregava. Simplesmente estava ali, presente, oferecendo seu afeto sem exigir que eu esquecesse meu passado. E isso me deu uma liberdade que eu não sabia que precisava. A liberdade de ser quem eu realmente era, com todas as minhas imperfeições, todos os meus erros, toda a minha bagagem. Continuamos juntos por 3 anos. Foram anos bons, tranquilos, sem grandes dramas. Viajamos juntos, conhecemos as famílias um do outro, construímos uma rotina confortável, mas no fundo eu sabia que aquilo tinha data de validade. Não porque não nos gostássemos, mas porque havia uma distância emocional que nunca conseguimos eliminar completamente. Ele sabia que parte do meu coração ainda pertencia a um fantasma do passado, e eu sabia que ele nunca ia me amar como amou a esposa que perdeu. E tudo bem, nem todo relacionamento precisa ser eterno para ser válido. Alguns existem apenas para nos ensinar coisas, para nos ajudar a crescer, para nos mostrar que ainda somos capazes de sentir algo bom. Terminamos de forma madura, sem brigas, sem ressentimentos. Simplesmente reconhecemos que tínhamos cumprido nosso papel na vida um do outro e que era hora de seguir caminhos diferentes.
Hoje, aos 50 anos, olho para trás e vejo uma vida que não foi o que planejei, mas que me ensinou mais do que qualquer vida perfeita teria ensinado. Aprendi sobre humildade da forma mais dolorosa possível. Aprendi a valorizar o que tenho, por menor que seja. Aprendi que arrogância e orgulho podem destruir as melhores coisas da nossa vida. Aprendi que, às vezes, a gente só entende o valor de algo quando perde. E aprendi, principalmente, que carregar culpa e arrependimento eternamente não muda nada do que passou. Só impede a gente de viver o que ainda está por vir. O Marcelo continua vivendo sua vida feliz, eu sei. Não acompanho mais, não procuro mais notícias, não stalkeio mais redes sociais, mas sei que ele está bem, que construiu aquela vida linda que sonhava, que é um pai presente e um marido dedicado. E isso me traz paz, de verdade, porque ele merece tudo isso e mais. E eu sigo aqui, vivendo minha vida imperfeita, mas vivendo. Trabalho num emprego que gosto, tenho amigos que se importam comigo, faço coisas que me dão prazer. Não é a vida dos sonhos que imaginei quando tinha 20 anos, mas é uma vida digna, uma vida real. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que a vida não é um conto de fadas onde todo erro tem conserto, onde todo arrependimento traz uma segunda chance. Às vezes a gente perde mesmo, perde para sempre, e tem que aprender a viver com essa perda. Não é bonito, não é reconfortante, mas é real. E aceitar essa realidade foi o que finalmente me libertou daquela prisão mental em que eu tinha me colocado. Comecei a escrever sobre minha experiência, não para publicar, não para mostrar para ninguém, só para organizar os pensamentos, para processar tudo que vivi. E foi nesse processo de escrita que percebi quantas mulheres devem estar passando por situações parecidas, cometendo os mesmos erros que cometi, destruindo relacionamentos bons porque não sabem valorizar o que têm. Quantas pessoas estão lá fora achando que a grama do vizinho é sempre mais verde, que sempre existe algo melhor esperando, que podem brincar com os sentimentos alheios sem consequências. Decidi que queria compartilhar minha história, não para buscar pena, não para me vitimizar, mas para servir de alerta, para que outras pessoas pudessem aprender com o meu erro sem ter que passar pelo mesmo sofrimento que passei. Foi assim que comecei a falar sobre isso em grupos de terapia, em rodas de conversa, em qualquer espaço onde pudesse alcançar pessoas que talvez estivessem no mesmo caminho destrutivo que eu estava. E a resposta foi impressionante. Tantas mulheres se identificaram, tantas histórias parecidas, tanto arrependimento compartilhado. Percebi que não estava sozinha nessa dor, que muita gente tinha destruído relacionamentos bons por razões parecidas com as minhas. Por medo de compromisso disfarçado de outras desculpas, por achar que merecia mais, por não saber valorizar o que tinha até perder. E foi reconfortante, de certa forma, saber que meu erro não era único, que minha dor era compartilhada por muitas outras pessoas. Mas também foi assustador perceber como esses padrões destrutivos são comuns, como a sociedade de alguma forma nos ensina a sempre buscar mais, a nunca estar satisfeitos, a achar que comprometimento é prisão e não escolha consciente. Meu pai faleceu quando eu tinha 52 anos. Foi tranquilo, no sono, sem sofrimento. E quando arrumei as coisas dele, encontrei cartas que minha mãe tinha escrito para ele ao longo dos anos de casamento. Cartas lindas, cheias de amor, de cumplicidade, de parceria. Li todas com lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo ali o tipo de amor que eu tinha, jogado fora. O tipo de amor que se constrói dia após dia, com paciência, com dedicação, com escolhas conscientes de estar junto, mesmo quando não é fácil. Meus pais tinham tido problemas como todo casal, tinham passado por crises, por desentendimentos, por momentos difíceis, mas sempre escolheram ficar juntos, sempre escolheram trabalhar nas dificuldades em vez de fugir delas. E foi isso que construiu aquele amor de 50 anos que só terminou com a morte. Eu nunca tive essa sabedoria, nunca tive essa maturidade. Na primeira dificuldade, na primeira conversa desconfortável, eu fugi. Propus algo absurdo que destruiu tudo em vez de simplesmente conversar de verdade sobre meus medos e inseguranças. Guardei aquelas cartas como um tesouro,
Um lembrete do tipo de amor que existe quando duas pessoas estão realmente comprometidas uma com a outra. Fiquei sozinha de novo depois da morte do meu pai. Sem família próxima, sem grandes vínculos além das amizades que tinha construído ao longo dos anos. E tive que fazer as pazes com essa solidão de forma definitiva. Não era mais aquela solidão dolorosa dos primeiros anos. Era uma solidão mais serena, mais aceita. Adotei uma cachorra, a Mel, uma vira-lata que encontrei na rua, machucada e abandonada. Cuidei dela, levei no veterinário e ela se tornou minha companhia constante. Engraçado como um animal pode preencher um vazio que a gente nem sabia que tinha. A Mel me ensinou sobre amor, incondicional, sobre estar presente, sobre a alegria simples de ter alguém feliz só por você estar ali. Coisas que eu deveria ter aprendido muito antes, mas que só conseguia entender nessa fase da vida. Aos 54 anos, me aposentei do hospital. Tinha trabalhado por mais de 25 anos ali. Tinha visto tanta coisa, tinha cuidado de tanta gente. E chegou a hora de descansar um pouco, de aproveitar o tempo que ainda tinha de uma forma diferente. Não tinha muito dinheiro guardado. Minha aposentadoria era modesta, mas era suficiente para viver com dignidade. Mudei para uma cidade menor ainda. Uma cidadezinha no interior de Minas, onde o custo de vida era mais baixo e o ritmo era mais tranquilo. Comprei uma casinha simples com um quintal grande onde a Mel podia correr livre. E foi ali, naquela simplicidade toda, que finalmente encontrei uma paz que tinha buscado a vida inteira nos lugares errados. Passei a dedicar meu tempo a coisas que me faziam bem. Jardinagem, leitura, caminhadas com a Mel, conversas com os vizinhos. Coisas simples que antes eu teria desprezado por achar bobas demais, pequenas demais para alguém especial como eu me achava, mas que agora eu entendia serem o que realmente importa na vida. As pequenas alegrias do dia a dia, os momentos de paz, a satisfação de fazer algo com as próprias mãos e ver crescer. Foi numa tarde de domingo, enquanto regava as plantas do quintal, que tive uma espécie de revelação. Entendi que tinha passado a maior parte da minha vida buscando validação externa, buscando ser especial aos olhos dos outros, buscando uma felicidade grandiosa que estava sempre no futuro, sempre em algo maior. E tinha perdido completamente o presente. Tinha perdido a capacidade de ser feliz com o que já tinha, com quem já estava ao meu lado. O Marcelo tinha tentado me dar essa felicidade simples e presente. Tinha tentado me mostrar que não precisávamos de grandes coisas para sermos felizes, que só precisávamos um do outro e de uma vida construída juntos. Mas eu não soube ver, não soube valorizar, porque estava cega pela minha própria arrogância. Comecei a fazer trabalho voluntário na igreja da cidade, ajudando com cestas básicas para famílias necessitadas, visitando idosos que estavam sozinhos, fazendo o que podia para aliviar um pouco o sofrimento alheio. E foi nesse trabalho que encontrei um propósito novo para minha vida. Não era mais sobre mim, sobre minha dor, sobre meu arrependimento. Era sobre usar tudo que aprendi, toda a dor que passei, para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Conheci uma jovem de 26 anos, a Daniela, que estava passando por uma situação parecida com a minha. Ela tinha um namorado bom, dedicado, mas estava entediada, achando que precisava de mais emoção, mais aventura. E eu vi nela um reflexo de quem eu fui. Conversei com ela várias vezes, contei minha história sem esconder nada. Mostrei para onde aquele caminho podia levar. No começo, ela resistiu, achou que eu era só uma velha amargurada tentando estragar a vida dela. Mas aos poucos, foi entendendo, foi vendo os paralelos, foi percebendo que estava prestes a cometer um erro que ia se arrepender pelo resto da vida. Hoje a Daniela continua com o namorado, estão noivos, vão casar ano que vem. E ela sempre me agradece por ter aberto os olhos dela, por ter mostrado uma perspectiva que ela não conseguia ver sozinha. Disse que eu salvei o relacionamento dela, mas a verdade é que quem salvou foi ela mesma ao ter a humildade de ouvir e aprender com o erro alheio. E isso me trouxe uma satisfação enorme, uma sensação de que talvez toda aquela dor que passei não tenha sido em vão se conseguiu impedir que pelo menos uma pessoa passasse pelo mesmo. Tenho hoje 58 anos, cabelos grisalhos que não escondo mais, rugas que mostram tudo que vivi,
um corpo que já não é o que era, mas que ainda me serve. Bem, olho no espelho e vejo uma mulher diferente daquela que era aos 28 anos. Uma mulher mais humilde, mais sábia, mais grata. Uma mulher que aprendeu da forma mais dolorosa possível que beleza passa, que a atenção externa é vazia, que o que realmente importa na vida são as conexões genuínas que construímos com as pessoas. O Marcelo deve ter uns 55 anos agora. Imagino que seja um senhor distinto, com alguns fios brancos, com a maturidade que a idade traz. Imagino ele cercado pela família que construiu, pelos filhos que devem estar crescidos, talvez até por netos. E essa imagem não me traz mais dor como trazia antes. Traz uma melancolia suave, uma saudade daquilo que poderia ter sido, mas também uma aceitação de que as coisas são como são, porque tinham que ser assim, porque eu não estava pronta para ser a parceira que ele precisava, porque não tinha a maturidade necessária para construir algo duradouro, porque ainda precisava aprender tantas lições sobre mim mesma antes de poder realmente amar alguém. E talvez, apenas talvez, tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. Ele encontrou a pessoa certa para ele, alguém que soube dar o que eu não consegui dar. E eu aprendi lições que não teria aprendido de outra forma. Me tornei uma pessoa melhor, mais consciente, mais humana. O preço foi alto, alto demais. Foram décadas de sofrimento, de solidão, de arrependimento. Mas no fim, me tornei alguém que consigo respeitar quando me olho no espelho. Não sou mais aquela mulher arrogante e egoísta que destruiu um relacionamento lindo por puro capricho. Sou alguém que conhece suas falhas, que carrega suas cicatrizes, mas que aprendeu a viver com elas de forma digna. Escrevi recentemente outra carta para o Marcelo. Não sei se vou mandar, provavelmente não vou. Mas escrevi porque precisava colocar para fora alguns pensamentos que ainda me visitam de vez em quando. Contei para ele sobre a vida que construí, sobre as lições que aprendi, sobre como ele foi importante na minha jornada, mesmo que de uma forma dolorosa. Agradeci por ter me perdoado naquela carta de anos atrás, porque aquilo foi essencial para o meu processo de cura. E disse que espero, de coração, que ele seja muito feliz, que sua vida seja tudo o que ele merece que seja. Guardei essa carta numa gaveta junto com a que ele me mandou. Talvez um dia, quando eu não estiver mais aqui, alguém encontre essas cartas e entenda um pouco da minha história. Ou talvez simplesmente se percam no tempo, como tantas outras coisas se perdem. Não importa muito. O importante é que consegui escrever. Consegui organizar esses sentimentos de uma forma que me trouxe paz. A Mel está envelhecendo, assim como eu. Ela já tem uns 8 anos, já está mais devagar, já não corre como antes. E eu cuido dela com todo o carinho, sabendo que um dia vou ter que dizer adeus para essa companheira que me deu tanto amor incondicional nesses anos todos. E quando esse dia chegar, vai doer. Mas vai ser uma dor diferente da que senti com o Marcelo. Vai ser a dor natural de perder alguém que amamos, não a dor autodestrutiva de ter perdido por culpa própria. Tenho alguns poucos amigos aqui na cidade. Pessoas simples, trabalhadoras, que não sabem nada sobre meu passado em Belo Horizonte, sobre o erro que cometi, sobre os anos de sofrimento. Para eles, eu sou apenas a Rafaela, a enfermeira aposentada que gosta de jardinagem e faz trabalho voluntário na igreja. E tem algo libertador nisso, em ser vista apenas pelo que sou hoje, não pelo que fui ou pelo que fiz. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda penso no Marcelo. Ainda me pergunto como seria a nossa vida se eu não tivesse estragado tudo. Teríamos ficado juntos? Teríamos nos casado, tido filhos, envelhecido lado a lado? Ou teríamos terminado de qualquer jeito eventualmente, por outros motivos, em outro momento? Nunca vou saber. E aprendi a fazer as pazes com essa incerteza. A vida não é feita de respostas claras, é feita de escolhas e consequências. E eu fiz minha escolha, por pior que tenha sido, e agora vivo com as consequências. Não sou infeliz hoje. Não sou aquela mulher destroçada de anos atrás que mal conseguia sair da cama. Encontrei uma forma de viver que funciona para mim. Uma paz que não depende de validação externa ou de relacionamentos. Uma paz que vem de dentro, de ter finalmente me aceitado com todas as minhas imperfeições e erros. Mas seria desonesto dizer que não sinto falta do que poderia ter tido. Sinto.
Sinto falta de ter alguém para dividir as pequenas coisas do dia, para conversar sobre bobagens no fim da tarde, para envelhecer junto. Sinto falta de ter construído uma família, de ter filhos, netos, aquela rede de amor que se expande com o tempo. Sinto falta do Marcelo, do homem que ele era, da forma como me amava. E essa falta nunca vai embora completamente. Vou carregar ela até o fim dos meus dias. Mas aprendi a carregar de uma forma mais leve, sem deixar que me destrua como destruiu por tantos anos. É uma cicatriz que dói quando o tempo muda, mas que não me impede mais de viver. E talvez seja isso que a maturidade traz. Não a ausência de dor, mas a capacidade de viver apesar dela, de continuar acordando todo dia, encontrando pequenas razões para sorrir, pequenos propósitos para seguir em frente, de aceitar que nem tudo na vida vai ser como sonhamos, mas que ainda assim vale a pena viver, vale a pena tentar, vale a pena estar presente nos dias que ainda nos restam. Olhando para trás agora, com essa idade toda e essa experiência toda acumulada, eu vejo claramente os sinais que ignorei, as bandeiras vermelhas que estavam bem na minha frente, mas que escolhi não enxergar. Não eram sinais sobre o Marcelo, ele nunca foi o problema. Eram sinais sobre mim mesma, sobre minha incapacidade de me comprometer de verdade, sobre meu medo disfarçado de preocupação, sobre minha arrogância travestida de maturidade. Quando propus aquela abertura no relacionamento, eu genuinamente achava que estava sendo inteligente, evoluída, que estava pensando no futuro. Mas a verdade nua e crua que levei anos para aceitar, é que eu estava com medo. Medo de me entregar completamente, medo de que aquilo fosse tudo o que eu ia ter na vida, medo de ser comum, de ter uma vida comum com um homem comum. Porque o Marcelo era comum, no melhor sentido, da palavra. Não era rico, não era famoso, não era nenhum desses homens que a sociedade nos ensina a valorizar. Era apenas um homem bom, trabalhador, honesto, amoroso. E isso, na minha cabeça doente de 28 anos, não era suficiente. Eu queria mais, sempre mais, sem nem saber direito o que era esse mais que eu buscava. Descobri tarde demais que aquele mais não existia, que o que eu tinha com o Marcelo era exatamente o que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando e nunca encontra. Um amor genuíno, uma parceria real, alguém que te vê de verdade e te ama, apesar de todas as suas falhas. Mas quando você tem algo assim e não sabe valorizar, quando acha que é só o começo e que coisas melhores virão, você acaba perdendo tudo. E aí passa o resto da vida correndo atrás de um fantasma, tentando encontrar de novo aquilo que jogou fora. Tenho conversado bastante com jovens ultimamente, principalmente mulheres na faixa dos 20 e poucos anos, e me assusta ver quantas estão cometendo os mesmos erros que cometi. Quantas têm relacionamentos bons, mas ficam procurando pelo em ovo, procurando razões para não se comprometer, procurando sempre algo melhor. Vivemos numa época de opções infinitas, de aplicativos de relacionamento, de cultura do descartável. E isso está destruindo a capacidade das pessoas de construir algo real e duradouro. Porque construir relacionamento dá trabalho, exige paciência, exige comprometimento, exige escolher ficar, mesmo quando não está fácil. E a sociedade de hoje não ensina isso. Ensina que se não está perfeito, você troca. Se não está te fazendo feliz todo segundo de todo dia, você pula fora. Se apareceu algo que parece melhor, você vai atrás. E aí as pessoas vão pulando de relacionamento em relacionamento, sempre achando que o próximo vai ser melhor, que o próximo vai preencher aquele vazio que sentem. Mas o vazio está dentro delas, não nos relacionamentos. E enquanto não resolverem isso, enquanto não aprenderem a se comprometer de verdade, vão continuar repetindo os mesmos padrões destrutivos. Eu fui uma dessas pessoas e paguei um preço altíssimo por isso. Perdi o amor da minha vida. Passei décadas sofrendo e agora estou aqui, velha e sozinha, contando minha história para quem quiser ouvir na esperança de que alguém aprenda com o meu erro. Não quero que outras mulheres passem pelo que passei. Não quero que percam o que tem de bom, porque ficam fantasiando sobre o que poderia ser melhor. Não quero que destruam relacionamentos sólidos por causa de medos e inseguranças que não sabem nem identificar direito. Se você tem alguém que te ama de verdade, que te trata bem, que está ali construindo junto com você,
Pelo amor de Deus, valorize isso. Não deixe o orgulho, o medo, a comparação com outras pessoas ou outras vidas destruir o que vocês têm. Porque quando você perde, quando vê a pessoa que amava feliz com outra, construindo a vida que deveria ser de vocês, a dor é insuportável. E não passa rápido. Não passa em meses, não passa em anos. Fica ali, uma ferida aberta que você aprende a conviver, mas que nunca cicatriza completamente. Recentemente, uma moça me procurou depois de ouvir minha história num grupo de apoio. Ela estava numa situação muito parecida com a minha. Tinha um namorado de 3 anos, bom rapaz, trabalhador, que a amava muito, mas ela estava entediada, achando que precisava de mais emoção, mais paixão. Estava pensando em terminar para se encontrar, para viver mais experiências. E eu olhei nos olhos dela e vi a mim mesma 30 anos atrás. Vi aquela mesma arrogância, aquela mesma certeza de que havia algo melhor esperando lá fora. Conversei com ela por horas. Contei cada detalhe da minha história. Não escondi nada. Mostrei para onde aquele caminho tinha me levado. E sabe o que ela disse no final? Que eu era da geração antiga, que os tempos eram outros, que hoje em dia as pessoas tinham mais liberdade de escolher. E eu deixei ela ir, porque não posso forçar ninguém a aprender com os erros alheios. Cada um tem que viver sua própria jornada, cometer seus próprios erros. Só espero que ela não se arrependa como eu me arrependi. A verdade é que aprendi que não posso salvar todo mundo. Não posso fazer as pessoas valorizarem o que têm se elas não estão prontas para isso. Tudo o que posso fazer é compartilhar minha história, plantar uma semente de reflexão e torcer para que em algum momento aquilo faça sentido para elas antes que seja tarde demais. Porque tarde demais existe. Não é papo de autoajuda barata dizendo que nunca é tarde. Às vezes é tarde sim. Às vezes você perde sua chance e ela não volta. Às vezes a pessoa que você amava segue em frente e constrói uma vida linda sem você. E você fica para trás, vendo de longe, carregando o peso do que poderia ter sido. Tenho pensado muito sobre legado ultimamente. Sobre o que vou deixar quando partir. Não tenho filhos para carregar meu nome, não tenho grandes conquistas profissionais, não construí nada grandioso nessa vida, mas tenho minha história. E se essa história puder ajudar pelo menos uma pessoa a não cometer o mesmo erro que cometi, então talvez minha vida tenha tido algum propósito maior. Comecei a escrever um livro sobre tudo isso. Não sei se vou conseguir publicar, não sei se alguém vai querer ler. Mas estou escrevendo porque preciso, porque é minha forma de organizar toda essa dor e transformar em algo que possa ser útil. Cada página que escrevo é uma lágrima que seca, uma ferida que começa a fechar de verdade. A Mel está deitada aqui do meu lado enquanto escrevo. Ela me olha com aqueles olhos cheios de amor incondicional, sem julgamento, sem cobrança. E eu agradeço todos os dias por ter essa companhia simples, mas verdadeira. Ela me ensinou mais sobre amor do que muitos humanos que passaram pela minha vida, porque o amor dela é puro, é presente, é sem segunda intenção. Ela não se importa se fui bonita um dia, se cometi erros terríveis, se desperdicei minha vida. Só se importa que eu estou aqui agora, que dou carinho para ela, que somos companheiras. E talvez seja isso que o amor deveria ser sempre. Simples, presente, sem tantas complicações que a gente inventa. O Marcelo me deu esse tipo de amor. Simples, presente, verdadeiro. E eu compliquei tudo porque não conseguia aceitar que algo tão simples pudesse ser tão valioso. Achei que tinha que ser mais difícil, mais dramático, mais intenso. Mas os melhores amores são os simples, são os que te deixam em paz, os que te fazem sentir em casa. E eu joguei isso fora. Tenho algumas fotos antigas guardadas numa caixa no armário. Fotos de quando eu era jovem, bonita, cheia de vida, fotos com o Marcelo, os dois sorrindo, felizes, sem imaginar o que o futuro reservava. De vez em quando eu olho essas fotos e mal reconheço a mulher que fui. Ela parece tão confiante, tão certa de si, mesma, tão alheia ao sofrimento que estava prestes a causar para si mesma e para o homem que amava. E sinto pena dela. Pena daquela mulher jovem e boba que achava que sabia de tudo, que achava que podia controlar tudo, que achava que sempre haveria mais chances, mais opções, mais tempo. Porque não há.
O tempo passa rápido demais, as oportunidades não voltam. E quando você percebe o erro, quando finalmente entende o que perdeu, já é tarde. A pessoa já seguiu em frente. A vida já tomou outro rumo. E você fica sozinha com seu arrependimento e suas memórias do que poderia ter sido. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Rafaela de 28 anos, o que eu diria? Diria para ela calar a boca naquela noite fatídica, para engolir aquela ideia idiota e nunca mais pensar naquilo. Diria para ela olhar bem para o homem que tinha ao lado, perceber a sorte que tinha e agradecer todos os dias por ter encontrado alguém assim. Diria para ela parar de procurar problemas, onde não existiam, parar de criar dramas desnecessários, parar de sabotar a própria felicidade. Mas não posso voltar no tempo. Ninguém pode. Só posso viver com as consequências das escolhas que fiz e tentar ser melhor daqui para frente com o tempo que me resta. Descobri recentemente, através de uma conhecida em comum, que o Marcelo vai ser avô. O filho mais velho dele, o Miguel, vai ter um bebê. E quando soube dessa notícia, senti uma mistura estranha de emoções, felicidade genuína. Por ele, porque sei o quanto ele sempre quis ser pai, e agora vai ter a chance de ser avô. Tristeza profunda por mim, porque aquele podia ter sido meu neto também. Aquela podia ter sido minha família. Mas principalmente, senti paz. Paz de saber que ele está vivendo tudo o que merece viver, que está tendo todas as alegrias que um homem bom como ele merece ter. E que isso não depende mais de mim, não tem nada a ver comigo. A vida dele seguiu sem mim e tá tudo bem. Tem que estar tudo bem. Fiz as pazes com Deus também nesses últimos anos. Não sou super religiosa, não frequento igreja toda semana, mas desenvolvi uma espiritualidade própria que me traz conforto. Converso com Deus nas minhas caminhadas matinais, agradeço pelas pequenas bênçãos que ainda tenho, peço força para continuar. E sinto que Ele me ouve, me acolhe, me perdoa pelos meus erros. Se Deus me perdoou e o Marcelo me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Essa foi a última barreira que precisei romper. O perdão próprio. Porque é fácil dizer que se perdoa, mas no fundo continuar se punindo de formas sutis. Continuar se negando alegrias, continuar se sabotando, continuar vivendo como se não merecesse mais nada de bom. E eu fiz isso por anos, sem perceber. Até que finalmente entendi que me perdoar de verdade significava me dar permissão para viver de novo, para tentar ser feliz de novo, para aceitar as coisas boas que a vida ainda podia oferecer. Não significa esquecer o erro, significa carregar ele de forma diferente. Então aqui estou eu, aos 58 anos, contando minha história para vocês que tiveram a paciência de me ouvir até aqui. Sei que não é uma história bonita, não tem final feliz como nos filmes, mas é real, é verdadeira. E talvez seja exatamente por isso que precisa ser contada, porque a vida real não é feita de finais felizes sempre. Às vezes é feita de arrependimentos, de perdas, de lições aprendidas tarde demais, mas ainda assim é feita de sobrevivência, de resiliência, de encontrar pequenas razões para continuar mesmo quando tudo parece perdido. Se você está me ouvindo agora e se identificou com alguma parte dessa história, se está num relacionamento bom, mas fica procurando pelo em ovo, se está pensando em jogar fora algo real por causa de fantasias sobre o que poderia ser melhor, eu te imploro, pense 2 vezes, pense 10 vezes. Pense no que você vai sentir daqui 10, 20, 30 anos quando olhar para trás e perceber o que perdeu. E se você já cometeu um erro parecido com o meu, se já perdeu alguém que amava por pura burrice, saiba que você não está sozinha. Saiba que dá para sobreviver a isso, mesmo que pareça impossível no começo. Dá para reconstruir uma vida, mesmo que seja uma vida diferente da que sonhou. Dá para encontrar paz, mesmo carregando cicatrizes. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Aos que estão me ouvindo, aos que chegaram até aqui nessa história longa e dolorosa, eu agradeço de coração. Sei que não foi fácil ouvir tanta dor, tanto arrependimento, tanta verdade crua, mas espero que tenha valido a pena de alguma forma. Espero que algo do que falei tenha tocado vocês, tenha feito vocês refletirem sobre suas próprias vidas, sobre suas próprias escolhas. E se vocês tirarem apenas uma lição dessa história toda, que seja essa: valorizem o que têm enquanto têm.
Não esperem perder para aprender a valorizar. Não. Deixem o orgulho, o medo ou a arrogância destruírem algo real. Porque o arrependimento é o peso mais difícil de carregar nessa vida. E eu sei disso melhor que ninguém. Antes de encerrar, quero fazer um pedido especial para vocês que estão me ouvindo. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se sentiram algo verdadeiro aqui, considerem se inscrever nesse canal, porque é através do apoio de vocês que consigo continuar compartilhando essas histórias, que consigo alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir exatamente isso que contei hoje. E mais importante, se vocês têm suas próprias histórias, seus próprios arrependimentos, suas próprias lições aprendidas, compartilhem com a comunidade aqui nos comentários. Porque quando a gente compartilha nossa dor, ela fica mais leve. Quando a gente percebe que não está sozinha nessa jornada, o fardo fica mais fácil de carregar. Então me contem, de onde vocês são? Que tipo de histórias mais gostam de ouvir? Tem alguma situação parecida com a minha que vocês estão vivendo ou já viveram? O que aprenderam com tudo isso? Eu leio todos os comentários, todos mesmo, e respondo sempre que posso, porque para mim não é só sobre contar minha história, é sobre criar uma comunidade de pessoas que se apoiam, que aprendem umas com as outras, que não têm medo de ser vulneráveis e verdadeiras. E se essa mensagem ressoou no seu coração, se você sentiu que isso te ajudou de alguma forma, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno, mas significativo, ajuda esse canal a crescer, ajuda essas mensagens a alcançarem mais pessoas que precisam ouvir. É uma forma de você fazer parte dessa corrente de cura e aprendizado. A Mel acabou de bocejar aqui do meu lado, me lembrando que já tá tarde e que amanhã temos nossa caminhada matinal no parque. Ela não liga para meus arrependimentos do passado, só se importa com o presente, com o agora. E talvez ela esteja certa. Talvez eu deva parar de olhar tanto para trás e focar mais no hoje, no que ainda posso viver, nas pequenas alegrias que cada dia traz. O sol vai nascer amanhã de qualquer jeito. A vida vai continuar, com ou sem mim. E enquanto eu ainda tiver fôlego, enquanto ainda tiver dias pela frente, vou tentar viver da melhor forma que consigo. Não mais como aquela mulher arrogante e egoísta que fui um dia, mas como alguém que aprendeu, que cresceu, que se tornou melhor através da dor. Alguém que pode olhar no espelho e, apesar de todas as rugas e marcas do tempo, consegue se respeitar pelo tanto que sobreviveu. Então é isso, minha gente querida. Essa foi minha história. Longa, dolorosa, mas verdadeira. Espero que tenham aprendido algo com ela, que tenham se conectado de alguma forma, que saibam que não estão sozinhos em suas próprias lutas e arrependimentos. A vida é difícil para todo mundo, cada um carrega seus próprios pesos. Mas juntos, compartilhando nossas histórias, acolhendo uns aos outros, a gente consegue tornar essa jornada um pouquinho mais suportável. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por dedicarem esse tempo precioso de vocês para acompanhar a história de uma velha que cometeu erros terríveis, mas aprendeu com eles. Obrigada por fazerem parte dessa comunidade linda que estamos construindo juntos. E lembrem-se sempre, valorizem o que têm, amem quem está ao lado de vocês, não deixem o orgulho destruir algo real, porque a vida passa rápido demais, as chances não voltam, e o arrependimento é um peso que ninguém deveria ter que carregar. Um abraço apertado de quem já viveu muito, errou muito, mas continua aqui, firme, tentando fazer diferença na vida de quem quiser ouvir. Até a próxima história. E que Deus abençoe todos vocês, onde quer que estejam. E não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova, e de interagir aqui com a gente nos comentários. Essa comunidade é de vocês tanto quanto é minha. Somos todos parte dessa rede de apoio, dessa corrente de aprendizado e cura. E vocês fazem toda a diferença nessa missão de espalhar essas mensagens importantes. Valeu demais por tudo. De coração. Até breve.